Para vocês entenderem, eu preciso contar um pouquinho da minha história, como é que o E-Social começou na minha vida, qual é a minha bagagem, quais são as minhas competências para trazer esse assunto para vocês e falar o que eu falo e dar aqui opiniões sobre o assunto E-Social. Eu fui atuante como médico do trabalho há muitos anos, passei por várias empresas nesse grupo, grandes grupos empresariais. Meu primeiro trabalho foi dentro de Renault do Brasil, em São José dos Pinhais, Renault. Atuei muito como examinador, lá eu fiz meu curso de pós-graduação em medicina do trabalho, comecei a atuar lá dentro. Lá naquela época, ano de 2000, a gente já tinha um sistema informatizado para fazer prontuário eletrônico, mas muito capenga, muito sofrido, chamava Personal Med, que é um software que a gente usava para fazer isso lá do Rio Grande do Sul, mas assim, com muitas limitações, é um software muito básico para a gente atender. 4 anos na Renault eu passei para o grupo Klabin, fui para Telêmaco Borba, já como médico coordenador. Na Klabin a gente se parou com um sistema de RH chamado DataSul, e aí o DataSul tinha um módulo de saúde e segurança. Qual era o meu desafio quando cheguei na Klabin? Implantar um módulo de saúde e segurança no DataSul. Era sempre o desejo do RH, é que tudo tivesse dentro daquela ferramenta de ERP e fazer RH. Qual foi o resultado? Não conseguimos. O esforço foi gigantesco e a frustração maior ainda, a ferramenta não dava conta de 10% da complexidade de saúde e segurança. Você abandona a ferramenta e vai fazer isso em planilha de Excel. Depois saí, vim para Belo Horizonte, passei por Fiat há algum tempo. Eu vi na Fiat um sistema que é o Sênior, e a Fiat trabalhou o Sênior para fazer saúde e segurança do jeito dela, botou muito dinheiro na ferramenta e conseguia utilizar os seus processos de saúde e segurança através dessa ferramenta, que é o Sênior, uma ferramenta de RH, mas que faz saúde e segurança. Foi um trabalho interessante. Passei por subsidiárias da Fiat, a Etra, que é uma fábrica de fazer chaparia para a Fiat, um fornecedor da Fiat. Depois passei por uma fábrica de parafusos, de fixadores de menor porte. E aí vim para Belo Horizonte. Quando eu vim para Belo Horizonte, já passando por a Etra, por Fiat, acabei na Mendes Júnior Engenharia. Em 2008 entrei na Mendes Júnior, já com cargo de gestão de coordenação. A empresa tinha 17 mil empregados, cerca de 35, 40 projetos simultâneos acontecendo. Entendia naquele momento, por auditorias, por sistema de gestão de outras, que ela precisava ter uma coordenação de saúde, que isso não poderia ficar em cada projeto. Eu assumi esse papel, tinha uma equipe de 3 pessoas nessa coordenação para cuidar da gestão da empresa em termos informatizados. Na época da Mendes Júnior, talvez tenha sido o meu maior aprendizado, o meu maior avanço. O que aconteceu? Quando eu cheguei na Mendes em 2008, a gente já tinha um projeto em andamento para se construir uma área de saúde e segurança, um corporativo de saúde e segurança. Então, eu tinha lá 2 engenheiros assim, muito gabaritados para fazer aquilo, muito experientes de obra, mais antigos, que não sabiam mexer com ferramentas. E eu chegando cheio de energia para trabalhar com vontade de fazer ferramentas. E a segunda premissa da Mendes, quando eu já cheguei, era o seguinte: a empresa não admitia, ela tinha um software para controlar a manutenção das máquinas e equipamentos. Ela sabia quando tinha que trocar o rolamento, quando tinha que trocar o óleo, quando tinha que trocar pastilhas de freio, quando a máquina tinha que ir para revisão, e a gente não tinha um sistema, um software para controlar a saúde dos empregados. Então já existia uma demanda, quando eu cheguei na empresa, de adquirir um sistema informatizado para fazer saúde e segurança. Foi o momento que eu cheguei. Eu entrei nesse turbilhão. O que a gente fez? Em 2008, a gente fez um benchmark. Eu visitei todas as software houses de saúde e segurança naquela época, isso em 2008. Eu visitei todas as software houses para conhecer todos os sistemas, os softwares que existiam naquele momento, e fui em vários clientes para visitar e conversar com resultados. Alguns presencialmente, alguns por telefone. Conheço pessoalmente a maioria dos donos dessas software houses, tem algumas mais novas que eu não acompanhei. A gente varreu o que existia no mercado. A gente tinha dinheiro para isso. Nós acabamos definindo a contratação de um software lá em 2008, pela potencialidade. Em janeiro de 2009, a gente começou a implantação, eu e mais 2 pessoas, depois uma terceira pessoa na minha equipe, que foi o SOC, que eu acho que é o software que está sendo utilizado por vocês, né? Lá atrás, em 2008, a gente tinha absoluta clareza técnica de que a ferramenta poderia atender nossas necessidades. Precisava de ajuste, mas poderia atender nossas necessidades.
da área de TI, de tecnologia de informação. Me acompanhou nesse ciclo um gestor de TI, que é uma das pessoas mais incríveis que eu já vi, de uma visão muito grande. E ele, assim, ele conseguiu olhar para a empresa e ver as deficiências delas, nos seus servidores e tudo mais. Na época, quando houve a contratação do SOC em 2008, final de dezembro de 2008 para janeiro, esse meu gestor de TI virou para o dono da Age, dono do SOC, e falou assim para ele: olha, tudo bem, seu software é bacana, está realmente bastante avançado, você está muito além dos seus concorrentes, os seus usuários conseguem utilizar a sua ferramenta com muito mais sabor do que os outros. Era realmente uma ferramenta muito distante das outras em termos de capacidade, já naquela época, em 2008. Mas o meu gestor virou e falou para ele: eu só tenho um detalhe, eu não posso comprar de você um software cujo servidor é menor do que o meu. É mais risco que o meu. Por quê? Porque o servidor dele ficava lá em Santos, na loja dele, na casa dele. Tinha uma salinha lá com 5 ou 6 computadores, que era o servidor dele. Ele falou: eu não posso comprar um software de alguém que tem um servidor que é pior do que o meu. E olha que nisso a Mente já tinha 2 super servidores, em 2 prédios diferentes. Sabe aquela história? Um prédio desmorona, cai um avião, pega fogo, tem a redundância do outro lado. O que o dono da Age fez na época? Foi lá, contratou o Terramark Brasil, e botou o data center dele do Terramark aqui em São Paulo. Hoje, servidores do Google, servidores de outras tantas empresas estão aqui, com um super nível de segurança. Né? Então, olha a visão do cara em termos de aquisição de sistema. Em 2009, em janeiro de 2009, ele se trancou numa sala com a equipe para fazer a implantação desse tal sistema, já acreditando que ele podia dar conta das potencialidades. E aí a gente foi de 2009 até 2015 trabalhando com essa ferramenta. Nesse período, em 3 pessoas na minha equipe, nós informatizamos toda a área de saúde. Com maior grau de dificuldade, com menor grau de dificuldade, a gente revisitou todos os processos de saúde e segurança, e toda vez que a gente achava um erro, não, deu um erro aqui, tem um ASO para data errada, tem uma saída errada, qual era o procedimento? Rastrear aonde tinha acontecido o erro. Qual era a ponta, qual era o erro? Era de sistema ou era de pessoas, de usuário de operação? Desenhar um fluxo sobre esse processo para entender o erro e buscar a solução. A primeira solução necessária era poder bloquear isso na ferramenta, travar e não deixar a ferramenta aceitar aquele erro. Se isso não fosse possível, eu tinha que trabalhar com pessoas, com a ponta, com processos. Então a gente, com um mapa de processos, desenhava tudo o que tinha que ser feito e comunicava com todo mundo. Nós fomos assim, a gente começou, para vocês terem uma ideia, a implantação, em 2008 eu tinha 3.700 pendências de erro. Erro de carga, erro de sistema, erro de dado, base incompleta, tudo. Nós fomos mapeando todos esses erros, um a um, exaustivamente, até entender o que tinha acontecido para entender o processo. De 2009, a implantação do sistema, até 2014, foi quando eu saí da empresa, praticamente hoje ela está em recuperação judicial, ela quebrou, deixou de existir, depois da Lava Jato. Nessa época, nós tínhamos gasto R$200 mil em licença da ferramenta no primeiro ano, eram cerca de R$350 mil em viagens para fazer a implantação desses projetos, fora a manutenção mensal, cerca de 11, 12 mil reais a gente pagava de manutenção mensal para fazer isso. Mas foi uma revolução na empresa. Por quê? Porque a gente mapeou todos os processos, a gente começou a dirimir erros. Depois que o sistema entrou, a gente não teve mais nenhuma autuação voltada para a saúde e segurança por descumprimento de alguma norma, algum problema. Eu tinha uma base de auditoria de OSAS bem forte por trás, então eu tinha que andar na linha em função daquilo. Mas mais do que isso, a gente descobriu as potencialidades de se trabalhar com um sistema informatizado, qualquer que seja o sistema. Quais eram? De fazer a blindagem da empresa em termos documentais. Isso é uma das vitórias que a gente teve inesquecível. Depois de 2011, 2 anos depois, a gente nunca mais perdeu uma ação trabalhista relacionada à saúde e segurança. Não aquelas devidas, foi um acidente de trabalho, o cara quebrou a perna, tem uma indenização, ok. Mas, eu saí, fui demitido e fui demitido doente. Essa ação a gente ganhava porque o meu conteúdo de documentação, a minha blindagem estava tão bem construída, tão bem linkada, tudo automatizado, que a gente não perdeu mais ações trabalhistas. Então a gente ia para uma reunião jurídica e falava, olha, a gente nunca mais teve uma perda de uma ação trabalhista, como tinha no passado, ligada à saúde e segurança, desde que não fosse real, não fosse fato real. Não tivemos mais autuações, tínhamos uma blindagem jurídica significativa em relação àquilo. E mais do que isso, a gente provavelmente, olha, os
1/4, 1/5 da ferramenta, do que ela é hoje, essa ferramenta só que acho que vocês usam aqui, não é isso? 1/4 dessa ferramenta foi sugestão nossa. A gente acabou mergulhando nos processos de oportunidades e a gente pedia muito e demandava muito para a empresa para fazer melhorias nessa ferramenta. Até então, essa ferramenta era usada pelos principais players de saúde e segurança do país, as grandes casas de saúde e segurança aqui em São Paulo, Mantris, Bioqualinet, Porto Bio, que virou Bioqualinet, antigamente era esqueci o nome dela, mas as grandes empresas usavam essa ferramenta, lá em Belo Horizonte também, as grandes casas que fazem saúde e segurança, que são nossos concorrentes no dia a dia. A gente acabou evoluindo muito essa ferramenta para o ambiente de SESMIT, para o ambiente de empresa. E assim, em 2012 nós já éramos um case de utilização dessa ferramenta dentro da área da empresa de SESMIT. Assim, foi uma experiência extraordinária. Eu sou um apaixonado pela sistematização, pela informatização da saúde e segurança. Você enxerga muito mais do que você enxerga hoje. Você enxerga muito além do que enxerga hoje. Problemas que você tem hoje que são básicos para resolver, bem trabalhados numa ferramenta, deixam de existir, não são mais problemas. A gente avança nos problemas. Eu vou resolver problemas muito mais complexos e eu deixo de ter problemas muito mais simples. Esse é um pouco da minha história. Vocês vão ver a minha propedêutica para falar de social, de mercado, de processos, de ferramentas, o que eu conheço, o que eu não conheço. Não que realmente estejam certos. E depois saí dali por DN. Quando eu saí em 2014, ponto importante, qual é a ideia da minha equipe? Eu tinha tanta maturidade, eu sabia tanto de sistematização, conhecia vários sistemas, conhecia talvez o melhor sistema que a gente tem hoje, em termos de saúde e segurança. Qual foi a ideia da minha equipe? Saímos todos da Mini Júnior, vamos montar uma empresa e fazer um software. Te juro que eu acho que esse era o meu sonho de consumo naquele momento. A gente tinha tudo para fazer isso de um modo muito diferenciado. Porque não era um cara de TI montando um software para outra área, que não entende nada, era alguém que tinha muita vivência, muita bagagem e muita experiência. E olha, não foram nenhuma nem duas, nós fizemos várias reuniões, nós discutimos isso exaustivamente. A conclusão é que a gente não deveria fazer um sistema. Pensando no E-Social, já sabia da chegada do E-Social, a conclusão é assim, eu precisava de muito dinheiro, muitos anos de chão para construir essa tal dessa ferramenta, depois eu ia ter problemas de mercado, era um desafio bem complexo, a gente acabou desistindo. Também não é o meu perfil, eu não tenho um perfil empreendedor, eu sou isso aqui, eu sou treinador, eu gosto de sentar, de conversar com as pessoas, de expor as situações. Mas a gente ponderou muito sobre isso, foi um momento da vida, 2014, que eu fiquei, vou, não vou, faço, não faço, aí em 2015, em maio, eu acabei entrando no SESI. Por que eu vim para o SESI? É bom falar. Por ideal. Não é só salário, aliás, os nossos salários não são maiores do que lá fora, não eram maiores que a indústria privada, mas era ideal, identificação. Está no meu discurso, muitos de vocês já me conhecem, com a defesa de interesse da indústria. Eu acho esse mundo lá fora meio injusto. Aqui no Brasil a gente dá muito aos trabalhadores e muito pouco, ou impõe toda essa sobrecarga para a indústria. Isso é o meu pensar, esse é o meu modo individual de pensar. Recentemente a gente tem visto o pessoal falando, lá na Finlândia, vários institutos já foram para a Finlândia. Na Finlândia, quando um trabalhador se afasta, os primeiros 14 dias são pagos por ele. Ele deixa de receber salário, ele que paga o seu absenteísmo. E aqui no Brasil, exatamente o contrário. Por que isso? Porque lá na Finlândia o governo entende que já dá tudo para os trabalhadores. Da saúde, da educação, da estrutura. Se ele adoeceu foi porque não se cuidou. Então é a responsabilidade dele. Olha a inversão de propósitos. E aqui no Brasil a gente tem um amparo social tão grande, tão constituído, tão forte, tão inerente, que transfere sempre isso para a indústria. Isso é posto nas nossas políticas hoje, isso é danoso para o sistema. A gente tem problemas com o sistema previdenciário, com o FAP, especialmente com o NETEP, que é uma forma de empurrar isso para a indústria, o ônus da prova da indústria, tudo da indústria. Concordo, a gente tem boas e más indústrias, mas esta premissa é muito minha, as minhas convicções, as minhas crenças. Então, dito isso, feito essa história, vocês entendem um pouco como é que eu me envolvi com isso. 2014, um pouco antes de sair, eu saí em novembro da Mendes. Em abril de 2014, a gente recebeu na Mendes, como grande empresa, uma consultoria da Mercer Marshall, uma empresa daqui, acho que até internacional, mas aqui em São Paulo, pessoas clarificadíssimas falando de saúde suplementar e falando de E-Social. Foi a primeira vez que a gente conheceu o E-Social. Nesse momento eu olhei para a equipe e a gente ficou pensando assim, bom,
Se adaptar a ferramenta, os processos estão resolvidos. Vai ter que adaptar aquele negócio, aquele outro. Mais ou menos assim. Em 2014, eu tinha tranquilidade de saber que a minha equipe na Mendes, da forma que eu trabalhava, não ia ter a menor dificuldade com o social. Estava tudo mapeado, tudo feito de processos. Isso foi um momento importante para a gente nesse sentido. E depois, com a chegada no SESI, esse trem começou a chegar. Né? Chegar. E a nossa casa precisa alterar a forma de trabalhar urgentemente para poder dar conta dessa demanda, que é o problema que a gente vai entender no contexto. Então, só para vocês entenderem um pouco no Nicolai, nessa passagem, eu acabei sendo um entusiasta de sistemas, um entusiasta da informatização, conhecendo as software houses. Talvez as duas competências que me foram dadas foi a própria competência técnica de saber de saúde e segurança e um pouco dessa competência da tecnologia de informação. Não entendo de programação, mas entendo de processos casados com sistemas. E é isso que eu trago para vocês aqui. Vocês vão ver que RH, recursos humanos, não é uma propriedade que eu consiga falar. Eu andei bastante com RH, tive muita interação com RH, mas não consigo trazer toda a propriedade de alguém que fala de social e RH. E olha que o problema é maior ainda para a área de recursos humanos. Ok? Deixa eu pegar uma água. Um outro ponto, olha, interrompam absolutamente sempre que vocês sentirem vontade, oportunidade de a gente ajustar perguntas e respostas e fazer o alinhamento. Então vamos lá. Tentando compor, nós vamos passar em vários momentos. A primeira parte é realmente uma apresentação em PowerPoint, depois a gente vai para abrir o manual, depois nós vamos abrir sites, nós vamos tentar fazer uma composição de tudo que a gente tem ou de tudo que a gente sabe. Está aí o projeto do E-Social, olha lá, o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciais e Trabalhistas, é esse o nome. Quais são 3 informações importantes quando você pensa em E-Social? Tem 3 fatos históricos que são importantes. Primeiro, o E-Social faz parte do SPED, que é um programa que começou em 2007, está fazendo 10 anos, e impactou primeiro na área de contabilidade, com obrigações relacionadas à contabilidade. O SPED deu muito certo. Tem 2 ações do SPED, uma do próprio SPED, que assim é exemplar. Qual é? A nota fiscal eletrônica. A implantação da nota fiscal eletrônica no país, ação desenvolvida pelo programa do SPED, é o programa mais bem sucedido da Receita Federal do Brasil em termos de aumento de arrecadação. Então, assim, isso por si só foi o maior sucesso e é o que impulsionou a continuidade do SPED, não tenho dúvida. Se esse projeto fosse capenga e não andasse bem lá de trás, isso não chegaria ao E-Social que chegou hoje. O que permitiu chegarmos até aqui com a ideia do E-Social foi a emissão da nota fiscal eletrônica baseada no programa do SPED. A partir do SPED veio então um segundo fato marcante, o E-Social das empregadas domésticas, que a gente viveu muito bem, isso aí no final de 2014, eu tinha 2 empregadas domésticas na ocasião, já eram fichadas, mas tive que ir lá no E-Social cadastrar as 2. Quer saber? Por mais que no primeiro mês, no segundo mês, tenha dado um problema, a mídia mostrava, o site não funcionava, não emitia guia, não tinha como fazer demissão das domésticas, botar as minhas domésticas no E-Social foi um sossego, uma tranquilidade gigantesca para mim como empregador. Quantas vezes eu acho que eu esqueci, eu deixei de pagar guias que eu deveria pagar, porque eu tinha que ir lá, eu tinha que entrar numa página, eu lembro que eu tinha uma página da Receita para calcular o INSS, o valor do INSS, emitir a guia do INSS, eu tinha que fazer todos os pagamentos separados, e vale transporte, eu tinha lá um sisteminha que eu arrumei numa unidade do Ministério do Trabalho e Emprego para fazer a folha de pagamento delas, estava tudo separado na minha vida. Quantas vezes eu deixei de pagar guias para ela, eu tinha dúvidas se eu tinha que pagar sobre férias, sobre o 13º, sobre outros eventos trabalhistas, como é que eu fazia férias, se ela quer tirar férias no 16º dia do mês, isso sempre para mim foi questionável. Então eu tinha que ir lá, eu tinha que estudar, tinha que chegar a uma conclusão pelo meu estudo e fazer o pagamento da minha empregada. Com o E-Social isso se transferiu completamente, né? A garantia de que eu estava ali pagando o que era devido. Então quantas vezes eu paguei a mais e quantas vezes eu deixei de pagar. Para mim o E-Social foi uma segurança para as domésticas. Uma delas, que estava na minha casa, aposentou agora um mês atrás. 10 anos comigo, 65 anos de idade, ela queria aposentar, quis parar. Fui lá, fiz a baixa, fiz a demissão, fiz a guia, fiz o pagamento, calculei o valor. Uma segurança implacável para
fazer para o E-Social. Então, não dá para negar que o E-Social das empregadas domésticas veio muito bem, sim senhor, obrigado. E mais, ele cumpriu o segundo desafio. Ele pegou aquela população, que eram as empregadas domésticas, que estava à margem da legislação trabalhista, regulou e colocou elas para dentro. Então, hoje a gente tem as empregadas querem estar fichadas no E-Social, quer recolher fundo de garantia, quer ter INSS, quer ter todos os seus direitos. Olha o sucesso do programa, agora com o nome já do E-Social, baseado nisso. E a terceira informação importante desse processo, a terceira chave do E-Social é o decreto da Receita Federal que instituiu a multa eletrônica. A partir da fiscalização eletrônica, eu posso então emitir a multa eletrônica. Eu já tenho a armadilha pronta. Onde eu faço a fiscalização eletrônica? No E-Social. O E-Social, vocês vão ver, vai mudar o processo fiscalizatório. E muda mesmo, ele extingue 2 etapas do processo fiscalizatório do Ministério do Trabalho e da Receita Federal. Quais eram essas etapas? A intimação, eu vou na sua empresa e dou uma intimação para você me apresentar determinados documentos. Eu quero ver o seu LTCAT, seu PPRA, seu PCMS, seu PCMSO, suas análises ergonômicas, seu LR17, seu trabalho de análise ergonômica, o seu processo de análise ergonômica, e você tem um prazo, 20 dias, para me apresentar essa documentação. Com a fiscalização do E-Social, agora essa fiscalização eletrônica, essas etapas deixam de existir. As informações aqui são autodeclaradas pelo empregador. Vocês vêem uma palavra que a gente usa, tem efeito de autodenúncia. Informou aquilo, é aquilo que está valendo. Vocês vão ver como isso aperta o calo dentro dessas operações. Ok? Então, 3 pontos aí, chaves do E-Social. Nota fiscal eletrônica, o E-Social das domésticas e a multa eletrônica no processo de fiscalização eletrônica. O E-Social vem para consolidar esse processo. Nós vamos tentar viajar um pouco aqui, tentar entender o E-Social de um modo mais empírico, e depois nós vamos conhecer a documentação ao longo da... Opa, volta. Fiquei nervoso aqui. Então, a primeira parte é imaginar o seguinte, olha, quem são os atores sociais da construção do E-Social, de quem é essa governabilidade? Olha lá, Caixa Econômica Federal, INSS, Seguridade Social, Receita Federal, Ministério da Previdência, eles estão juntos, mas separados aqui, ó. E Ministério do Trabalho e Emprego, essa trupe que fez vamos dizer assim, que encabeçou o projeto do E-Social. Cabe para vários deles, já tem ações do TST querendo entrar nesse banco de dados de informações do E-Social. Uma forma de interpretar o E-Social é a empresa fazendo a sua folha de pagamento lá. Vocês vão ver que isso quase vai funcionar dessa forma para microempresas. Ela vai ter que fazer a sua folha de pagamento quase que no ambiente do E-Social. Não é bem isso. As empresas vão ter que enviar para este repositório, este Big Data do E-Social, informações sobre movimentação de pessoas. O E-Social está diretamente ligado à contratação de mão de obra onerosa. Se eu tenho uma empresa, sou sócio da empresa, eu não tenho responsabilidades pelo E-Social. Se a minha empresa tem um funcionário, eu contrato mão de obra, em qualquer regime de contratação, eu tenho responsabilidade sobre o E-Social. O E-Social diz respeito ao trabalhador. As informações referentes à contratação de mão de obra onerosa dos trabalhadores devem ser enviadas para o E-Social, que é um banco de dados integrado, disponível para essa equipe aqui, para esse time que encabeça o projeto. Essas informações, quando são enviadas para o E-Social, são chamadas de eventos. Né? A adoção de terminologia do E-Social foi essa em termos de eventos. Quando a gente olha, mais uma vez um ponto importante, é uma construção colaborativa entre todos eles e a gestão de dados passa a ser compartilhada. O potencial disso é muito grande. Cerca de 75% dos macroprocessos, depois vou mostrar um número diferente, mas cerca de 3/4 dos eventos do E-Social estão diretamente relacionados às informações de RH, folha de pagamento, férias, contratação, demissão de trabalhadores, jornada de trabalho, turnos de trabalho. Uma parte é fiscal, são as guias fiscais, especialmente a GFIP, depois a gente vê, CAGED, pagamentos fiscais, contabilidade da empresa e informações jurídicas. Quando a empresa tem uma ação que dá direito a ela não cumprir a cota de deficientes, por exemplo, essa informação vai ser enviada para o E-Social para barrar um cruzamento com a lei de cotas de pessoas com deficiência. Essas informações para o E-Social precisam ser enviadas, num formato de arquivo universal, que é o formato XML. Depois a gente vai abrir um arquivo desses aqui para vocês conhecerem
O que é um XML? Que cara esse bicho tem? É um arquivo que a gente consegue ler no Internet Explorer, que eu não consigo criar, a não ser via exportação, via sistema. Então não dá para pegar uma planilha de Excel, digitar essas informações lá e lá no salvar como? XML. Não tem esta possibilidade. As empresas necessariamente vão passar pela informatização. Quem vai fazer isso em termos de RH? Esse papel, ficou muito claro no E-Social, está dado às empresas que fazem folha de pagamento. São as grandes software houses, médias software houses, que fazem folha de pagamento para as empresas. E um panorama nacional, basicamente é o seguinte, olha, é pouco provável que alguém nesse país faça folha de pagamento em planilha de Excel. Tem uma planilha e faça os cálculos. Se é uma grande empresa, ela tem que ter um sistema, médias empresas também, e de médias a micro e pequenas empresas, elas fazem isso através do contador, e o contador tem um sistema para trabalhar, senão desde 2007 ele já não atende uma série de demandas do SPED em relação ao fiscal e tributário. Então os contadores tiveram que, na marra, se adaptar às exigências da Receita Federal em termos de informatização. Mais ou menos o que aconteceu com o nosso imposto de renda. Quando eu era criança, o imposto de renda podia ser entregue em papel, depois em disquete, e hoje é realmente todo enviado pelo Receita.net. Então olha o tamanho desta jogada. Mas essas empresas ficaram com este trabalho, com esta demanda de adaptar os seus sistemas para gerar os XMLs respectivos a esses eventos. O problema, e aí a gente conhece bem essa oportunidade, é que cerca de 1/4 desses eventos está diretamente ou indiretamente relacionado à saúde e segurança no trabalho. Essa foi a novidade, é isso que nos foi posto como novidade. Essas informações também precisam ser enviadas para o ambiente do E-Social na forma de um arquivo XML, e aí que começa realmente o problema. Olha, provavelmente 95% das empresas brasileiras ou mais não tem sistematização, não tem sua gestão de saúde e segurança informatizada, não tem sistemas para fazer isso. E aí a demanda surge no sentido de que a gente tenha softwares específicos para fazer isso. Aqui eu tenho duas coisas importantes, depois a gente vai discutir. Eu tenho grandes software houses, as principais software houses de folha de pagamento, TOTOS, SAP, Senior, DataSul, essas grandes, todas têm um módulo de saúde e segurança, LG Sistemas, todas têm módulos de saúde e segurança mais ou menos desenvolvidos. Mas historicamente, este nunca foi o foco dessas empresas. Eles desenvolveram esses módulos de saúde e segurança para fazer uma venda casada para a gestão da empresa. Olha, você vai comprar um software aqui da nossa empresa que vai ter também um módulo para fazer o seu ASO. Isso aqui você pode dar para a sua equipe de saúde, eles implantam lá para fazer e gerenciar o seu ASO. Na prática, foram programas para fazer isso mesmo, para montar mais um atestado de saúde ocupacional. Esses sistemas dessas software houses de folha nunca foram bem sucedidos na área de saúde e segurança, exceto em exceções. Por exemplo, a Fiat, que eu falei, que olha, 2011, quando eu cheguei aqui, desculpa, 2007 já consegui usar bem a ferramenta que eles têm, à base de muito investimento, de muita gente, de muita adequação, de muito trabalho. Mas isso não foi bem sucedido. E deixou espaço para quê? Para aquelas software houses que se dedicaram ao negócio, a dar atenção à complexidade de sistemas de gestão de saúde e segurança. Vocês estão trabalhando na área, você já percebe o tamanho do mundo que está ali por trás, as dificuldades. Depois a gente vai trazer essa informação. Então isso abriu uma brecha nesse sentido. Diga. As empresas terão que enviar apenas um XML após a conclusão do processo? Pergunta interessantíssima. Não, é um XML para cada tipo de evento, para cada informação, para cada trabalhador. Então, se eu tenho lá 200 trabalhadores na minha folha de pagamento, já são 200 arquivos XML, informando o valor da folha de cada um desses trabalhadores. O MACAT é um XML por trabalhador, a admissão é um XML por trabalhador. Os arquivos XML não são agrupados. Tem alguns eventos que são em tabelas, que são eventos macros, mas esses eventos dos trabalhadores são pontuais, é um por trabalhador. A quantidade de arquivos a ser enviada começa a ficar gigantesca. Depois nós vamos
consolidando. Mas não é um pacote só, não é um XML no fim do dia, que você gerar um XMLzão. Vocês vão ver que tem vários XMLs e é um por trabalhador, um por evento. Você realmente precisa de sistemas para fazer isso. A quantidade de dados é muito grande. Aí é o seguinte, eu tenho informações que estão ligadas à área de saúde e segurança, que precisam alimentar os arquivos XML lá da RH. Um exemplo, quando eu contrato uma pessoa com deficiência, eu saio, a origem disso é uma atividade de saúde e segurança, um laudo de pessoa com deficiência, que diz qual é o tipo de deficiência que aquela pessoa tem. Essa informação tem que vir para o RH no arquivo de admissão desse trabalhador, tem um arquivo de alteração cadastral dele, vários arquivos podem ter essa informação. Lá eu tenho que sinalizar que ele é deficiente, qual é o tipo de deficiência. Então essa informação depende da área de saúde e segurança. Eu tenho, ao contrário, informações da área de RH que precisam alimentar os arquivos XML da área de saúde. Por exemplo, na abertura da comunicação de acidente de trabalho, o salário do trabalhador é uma das informações obrigatórias na CAT, e quem vai fornecer o salário vem aqui da folha de pagamento. Eu tenho que alimentar isso no meu arquivo XML. E aí começam os problemas. Olha, a área de saúde, qualquer que seja, a opinião é que não deve ter acesso à folha de pagamento desses trabalhadores. Isso faz um estrago terrível. Essas informações têm que estar o mais centralizadas possíveis. Só mesmo na hora de uma CAT. É que você baixa essa informação, de preferência dentro do sistema, sem ninguém ver, né? Sem que isso transpareça para a área de saúde. Mas é um requisito da legislação. Aí tem um segundo problema. O primeiro problema que vocês viram aqui é o chamado arquivo XML. É ter sistemas para gerar os arquivos XMLs, especialmente o nosso problema é aqui, ó, gerar o XML, os termos de saúde e segurança do trabalho. Nós vamos aprofundar isso. O segundo problema é fazer o que a gente chama de mensageria. Eu preciso que este meu programa faça o envio dessas informações para o e-social. É um robozinho que faz isso, ele gera, envia o arquivo, espera o protocolo de volta. E arquiva o protocolo com o arquivo XML. Se tem algum problema, eu posso resgatar aquele XML para ver qual o erro que foi enviado, para saber qual é o recibo, né? Ele pode bater no e-social, o e-social rejeitar o arquivo. Se tiver faltando informações, por exemplo, campos em branco, que são obrigatórios, ele vai rejeitar o arquivo, não vai nem aceitar. Ele pode bater, aceitar o arquivo e te mandar o recibo de volta. O e-social não vai te responder quais foram os erros do teu arquivo. Ele não está programado para responder para a sua empresa, olha, você esqueceu de preencher o campo XYZ, a informação do campo A com o campo C do seu arquivo está incorreta. Essa análise que ele vai fazer para ele não te dá de volta esta preciosa informação. Esse ponto mensageria, depois nós vamos ver, olha, nós vamos trabalhar muito com isso aqui, como é que as empresas vão fazer isso, quais são as melhores formas de fazer e de mitigar o risco. Porque o ideal é que eu pegue um bom software de folha de pagamento, que gera os XMLs, que tem aqueles módulos de saúde e segurança, ele tem os campos de saúde e segurança. Ele não faz uma boa gestão, mas tem os campos. Sabe o que eu faço? Eu pego e gero esse arquivo aqui, eu importo esse XML para cá, para esse meu software de folha de pagamento, carrego todas as informações nos campos e depois gero de novo os arquivos XML a partir do meu sistema de folha. Essa é a possibilidade de menor risco. As software houses já perceberam, entenderam isso? Estou me fazendo entender? Nós vamos trabalhar isso, mas as software houses já perceberam essa possibilidade. Esse arquivo que sai daqui é todo padronizado. É só desenvolver um aplicativo que é um importador, ele pega aquelas informações do XML, alimenta todos os campos do software de RH, deixa tudo redondinho, faz o cruzamento dessas informações, tem uma palavra que a gente usa aqui, me faltou, não é o saneamento, faz a verificação desses campos, cruza, sinaliza se tem algum erro, tudo ok, ele faz um novo XML e envia todos esses eventos a partir da folha de pagamento, faz a mensageria por aqui. Mas eu tenho muitas empresas que não têm esse sistema de folha de pagamento, que tem SST, não é um negócio, que são capengas. E elas dependem de um sistema que tenha a geração do XML e que faça o envio e a mensageria por saúde e segurança. Então eu preciso que essa ferramenta aqui também faça a mensageria. Eu tenho modelos possíveis aqui, a gente vai ver no slide lá para frente. Estou indo lá na frente, é um assunto que é importante para a gente refletir. Mas uma boa parte dos softwares de saúde ocupacional, eles não realizam a mensageria, né? Tipo o SOC, por exemplo, a gente teria que repassar as informações para
o sistema de RH. Mas você vai ver que o software vai ter mensageria. Agora que eles estão liberados com a plataforma de teste, já é uma promessa, uma necessidade, parece que já está em desenvolvimento, já tem alguns módulos lá para fazer mensageria. Muitos não têm, esse é um ponto problema, vocês vão ver assim, que isso não resolve o nosso problema. Se eu não tiver mensageria, eu deixo um monte de cliente sem atendimento. Eu não tenho essa condição de fazer. Vamos adiante, olha lá. Uma das formas descontraídas de a gente ver o social é a ideia do moedor de carne, a figura de um moedor. Lá no coletor desse moedor eu coloco os meus insumos, a carne, a gordura, os temperos, eu processo isso e monto uma linguiça. O tempo todo a empresa faz uma linguiça. Isso acontece em relação aos eventos de RH, de saúde e segurança. Todos os processos que a empresa gera, desde a admissão, a vida laboral de um trabalhador da empresa, os atestados que ele tem, os afastamentos, os acidentes de trabalho, o PPP desse trabalhador, tudo isso gera para a empresa uma linguiça. O que o social faz é colocar um sensor eletrônico aqui que fica olhando o tempo todo a linguiça que a empresa forma. 24 horas, qualquer saída de lá está sendo observada. E se essa linguiça estiver fora do padrão, o sensor eletrônico apita, pé, e aí vem a fiscalização eletrônica baseada na emissão da multa eletrônica. Eu vi isso, a brincadeira aqui, eu vi um auditor fiscal da Receita Federal ser perguntado num evento por um empresário rural, provavelmente, olha, mas eu estou numa fazenda, se eu não tiver internet para mandar esses eventos, como é que eu faço? Ele virou e falou, neste caso aplicaremos multas pedagógicas. Esse termo eu vi de um auditor fiscal, e a visão deles é muito objetiva, é muito direta. Depois a gente explora um pouco essa parte também, assim, mas a visão da Receita Federal é muito direta e simplista sobre o problema. É lei, cumpriu, não cumpriu, multa. Para aprender a cumprir. Aí olha lá, pontos importantes do social. Isso muda a forma da fiscalização, agora a fiscalização é eletrônica, virtualizada. Claro, este banco de dados virtualizados sinaliza para o Ministério do Trabalho e Emprego, que é a nossa área especificamente, que empresas ele tem que visitar. Se uma empresa enviou todo o pacote de dados para o social e não teve problema nenhum nesse envio de geração, tem por que fiscalizar? Não tem por que fiscalizar. Mas se ela tiver incoerências que apontam problemas, especialmente aqueles que podem dar retorno na arrecadação, que podem revelar passivos dessa empresa, fiscalização presencial vai lá. Então, a social abre duas brechas, a fiscalização eletrônica e a multa eletrônica, a fiscalização eletrônica e uma fiscalização presencial direcionada. Vocês podem ter certeza, não tenham dúvida, o fiscal vai chegar nas empresas, isso vai mudar o processo fiscalizatório no país, o fiscal vai chegar nas empresas com a planilha, com as páginas do E-Social impressas, dizendo exatamente que documentos ele tem que pedir de que ano para verificar. E embaixo já está a autuação pronta. Com os itens da lei, é só ele preencher. Se a empresa não apresentar o documento que ele pediu, ele já tira a autuação, então você está autuado, está aqui a autuação pronta. Isso tudo é possível pelo social. Você pode fazer todos os cruzamentos e deixar isso pronto. Outro índice, olha, as informações têm efeito de autodenúncia, são autodeclaradas na temporalidade pelo empregador. Isso muda a forma de fazer. Quando você vai numa empresa, eu já vi isso N vezes, aqui no SESI não, mas quando você vai numa empresa, a primeira coisa é a história do exame admissional. A empresa recebeu os trabalhadores, começou a obra hoje, botou 10 para dentro, já mandou trabalhar, já deu EPI, botou lá dentro, aí manda para a clínica de saúde e segurança. Vocês estão rindo, né? Ninguém conhece isso. Manda para a clínica de saúde e segurança, chega lá no dia 10, no dia 15, a hora que der uma brecha, e vira e fala assim, olha, mas a gente precisa do ASO para a data do dia 1º. Né? Isso é uma fraude. Eu não atendi ele no dia 1º, isso o SESI não aceita fazer. A nossa casa tem todos os princípios e propósitos que a gente gosta de trabalhar. Aliás, isso é uma das coisas que me motiva em termos de trabalho. Eu não trabalho para alguém, eu não trabalho para encher o bolso de dinheiro do Eduardo, ou do empresário, ou do presidente Robson, ou do Luquezzi, ou do presidente Scaff. Eu trabalho para retornar dinheiro para a indústria, eu trabalho por uma razão maior. Isso acho que é uma razão motivadora. Então o SESI não tem por que fazer isso. Mas lá fora, os nossos concorrentes sempre fazem isso, sempre dão essa gambiarra, troca a data do exame. Outro ponto, por exemplo, fiscal chegou na empresa, pediu para ele para ver o LTCAT, o PPRA e o PCMSO, e o dono não tem. O que ele faz? Vai correndo atrás de um engenheiro de segurança, de médico de trabalho, da clínica de prestação, paga lá um dinheiro para ele e constrói aquele documento. Ele dá uma arrumadinha naquele documento, aquelas informações para apresentar para o fiscal na temporalidade. E muitas vezes quebra o galho fazendo isso. Está sujeito a incoerências, mas quebra o galho. Isso tudo com o E-Social deixa de ser possível. Isto não é possível.
Se ele contratar na informalidade um trabalhador, a coisa começa a ficar totalmente enrolada. Para pensar. Eu chamo um trabalhador, 30 dias ele está trabalhando comigo, eu não assinei a carteira. Aí eu vou assinar a carteira só no mês seguinte, ok. Aí como é que eu vou pagar os 30 dias dele? De onde eu tiro esse dinheiro? E eu estou olhando para a Receita Federal que está vendo meu Caixa 2. Como é que eu vou justificar o dinheiro para pagar uma RPA para esse trabalhador naquele período? Fica difícil passar por essa lógica, passar por essa estrutura. Olha lá. O cruzamento e controle de informações, nós vamos analisar matematicamente isso. Tem um trabalho incrível, vocês vão conhecer um nome que é o Cláudio Patrus. Vocês vão ver o trabalho do cara. Impressionante o levantamento que ele fez. Naturalmente, olha só, esse projeto todo requer custos com pessoas, processos e tecnologia de informação. Primeiro, tecnologia de informação, comprar os softwares. Isso é caro? É caro. Mas muito mais caro do que isso é gente para trabalhar. Que é custo fixo e é bem mais caro que isso. Põe 3 profissionais gabaritados ali. Você precisar, põe um médico de trabalho, engenheiro de segurança e um auxiliar para os dois, isso sai muito mais caro que o sistema. O sistema é só uma parte do problema. Segundo, processos, é ter tempo para desenhar como a coisa funciona, onde é que ele intertrava, o que ele pode fazer, o que não pode fazer, como é que as pessoas têm que usar a ferramenta para fazer esse casamento. Você precisa ter tempo, e tempo é dinheiro, tempo é gente trabalhando, tempo é conhecimento e maturidade na utilização dessas ferramentas. Isso também é caro, se não for com o uso de consultorias e assessorias para isso. E claro, olha lá, a revelação de muitos tributos, ações, multas e passivos para essas empresas. Isso é um pouquinho do E-Social. Vamos adiante? Olha lá, 7 grandes criticidades. Nós vamos olhar o E-Social de um ambiente mais macro, já conhecendo um pouco isso. Primeiro, é a história do brasileiro, deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho, estilo Zeca Pagodinho de ser. O brasileiro é assim, o brasileiro deixa para a última hora. Está todo mundo pensando, não, mas o E-Social não vem. Vocês vão ver que vem, o trem está chegando perto. O E-Social não vai chegar, eles vão adiar isso, eu não vou gastar dinheiro agora para fazer isso, porque se eu gastar dinheiro agora eu vou perder esse dinheiro, então na hora certa ou na hora que der, eu vou ver o problema. Esse é o estilo de ser do brasileiro. 2 comentários importantes aqui sobre isso, sobre esse jeito de ser do brasileiro. Primeiro, é o risco de chegar agora, 1º de janeiro de 2018, daqui a 5 meses, depois tem 2 datas marcantes também, julho de 2018 e janeiro de 2019, primeiro chegar a essas datas e ele não encontrar no mercado prestadores para isso. Vamos fazer uma analogia, a história do vendedor de capa de chuva no estádio de futebol. Você está indo para o estádio de futebol, bem belo e feliz, o tempo está meio fechado, mas não, você não vai chover, tem um vendedor 2 quadras antes do estádio, R$5, R$5. Não, para que eu vou pegar essa capa de chuva? E quando ele entra no estádio, começa a cair um toró de água, ele resolve que não vai ter jeito de ficar lá se não arrumar a capa de chuva, passa o mesmo vendedor ali na frente dele e agora a capa de chuva custa R$20. Né? Você compra a capa de chuva, mas tem ódio mortal do vendedor. Imagina a gente nisso. Imagina em dezembro o telefone começar a tocar, o telefone de vocês. Ô SESI, ouvi falar que vocês têm um projeto para o social aí, eu preciso da ajuda de vocês. Aí você vira para ele, olha, desculpa, mas todos os nossos postos de atendimento estão ocupados, não vai ser possível lhe atender. Só tem uma agenda para você em março. Ele desliga o telefone e fica puto com o SESI. Para que SESI? SESI não serve para nada mesmo, aí eu sempre falei, nananana. Ou seja, nós, na posição que temos de ajudar a indústria, não vamos poder pegar esse telefonema e deixar de atender. Nós vamos ter que arrumar um jeito de dar um jeito de atender esse cara. Mas virar para ele e falar que eu não tenho condição de atender, ou cobrar mais caro por isso, porque está em cima da hora, é um ponto que a gente não pode desprezar. Eu não posso perder a minha imagem. O SESI tem, diga-se de passagem, uma credibilidade dos serviços pelos seus propósitos muito grande. E nessa hora, isso vai ser colocado à prova. Aqueles que usam os nossos serviços vão entender que isso é o mínimo que eu tenho que fazer, que é dar para eles a estrutura ou condições de atender o social, e aqueles que não usam os nossos serviços, que vierem procurar, vão ter que achar a porta aberta e todo o acolhimento possível para se tornarem os nossos clientes nesse sentido. Olha, diga. Fazer um contraponto para essa questão da deixa a vida me levar. Por favor. Das decisões tomadas na última hora. Você tem razão, existe aí uma característica mesmo local, mas talvez
tem que considerar também que é um ambiente que muda o tempo Hostil. todo. Hostil? Hostil. Você tomar decisões de longo prazo fica cada vez menos interessante, porque as coisas mudam o tempo todo e de um jeito estrutural. Esse é o sinão. Vou complementar o que ele está falando. Gente, se você fosse uma empresa no Brasil, desculpe a expressão, mas não tem outro jeito de viver aqui, senão esperar realmente a coisa ver para acontecer. Se em 2014, na primeira edição do E-Social, sua empresa tivesse investido 100 mil, 200 mil reais, estava até hoje a ver navios com esse dinheiro. Porque a primeira versão do E-Social eram 113 eventos, hoje são 45, vocês vão ver. Para a implantação do E-Social, eles aceitaram reduzir, vamos dizer assim, a escala e deixar mais básico. Então, se eu tivesse me preparado para os 113 eventos, tinha perdido esse dinheiro, ninguém me ia indenizar. O Brasil é uma terra de absoluta insegurança jurídica nesses aspectos. Uma hora manda colocar no carro um kit de primeiro socorro, vocês lembram disso? Tala, atadura, luva, tesoura, esparadrapo. Isso é um kit assaltante. Ele abria seu carro, entrava com você, botava a luva para não deixar vestígios, usava a atadura para te amarrar, o esparadrapo no seu rosto e a tesoura para te ameaçar. Estava tudo ali. Depois não precisa mais do kit, porque não tinha sentido mesmo. Aí o extintor. Não, tem que ter extintor, agora o extintor tem que ser o tipo Kindle, não sei o que, não muda todos os extintores de todo carro. Agora não precisa mais ter extintor. A gente precisa se entender. Né? Então o Brasil é um território de segurança. Então se você montasse uma fábrica para vender extintor num dia, você estava com a perspectiva de ficar rico, no outro dia você estava completamente falido porque não precisa mais de extintor. É a mesma coisa. As empresas brasileiras têm razão de ser, têm razão de pensar assim. Ela tem que saber o time, tem que saber jogar e tem que arriscar. E o risco não está sob o controle dela. Em relação ao social, é isso mesmo. Dias atrás, vou fazer uma reflexão com vocês, mais está me intrigando nos últimos dias. Eu fui no Rio Grande do Sul, lá tem uma empresa, da minha época de criança, eu morava lá, que é uma empresa de refrigerante chamada Fruc. Alguém já ouviu falar? São os refrigerantes Fruc. Lá o Guaraná, no Rio Grande do Estado todo do Rio Grande do Sul, o Guaraná não é Antártica, não é Guaraná Quat, não é Guaraná, é Fruc. É tradicional, os gaúchos valorizam aquilo. O refrigerante é bom mesmo, é uma fábrica muito antiga, do meu tempo de criança. E a gente foi ver um trabalho que essa fábrica teve, ela teve um resultado com o FAP foi reduzido, foi apoio do SESI, gestão da CTI, é um case super bacana, a gente está trabalhando para divulgar, é impressionante o trabalho deles. E aí a nossa coordenadora de lá estava me falando no carro, nós pensando em poder usar a FRUC para um ambiente de teste, vamos botar aqui o Total Work Health, vamos trazer algo mais para a FRUC, vamos investir em qualidade de vida, a empresa tem uma maturidade. Sabe qual foi a resposta dela? Gustavo, a FRUC é extremamente legalista, ela não dá um passo além disso. Eu fiquei com aquilo, mas a gente é uma empresa que tem maturidade, ela podia ir mais além. E sabe qual foi a pergunta que eu me fiz? Será que esta postura da empresa não foi o que garantiu ela sobreviver até hoje, esses tantos anos, e competir no mercado que é, vamos dizer assim, violento, das grandes marcas de bebidas e refrigerantes? Será que se ela tivesse adotado um discurso, uma postura de ir além, de investir até em qualidade de vida, em outras coisas, isso teria servido para a empresa? Nós não sabemos, mas eu me pergunto sobre isso. Será que ela age assim porque ela recebe isso do governo? Assim, eu vou agir da forma com que eles agem comigo. Ela encontrou uma forma. Tá bom, eu tenho obrigações para fazer, que já não são poucas, que são muitas. Então eu vou fazer essas obrigações. Eu não vou além disso, eu vou me concentrar em outras coisas. Então uma FRUC da vida, com o seu gabarito de empresa, com a sua maturidade de empresa, tomou uma decisão que é ser extremamente legalista. Ela não quer nada mais de qualidade de vida. Se você entrar com um projeto desses, ela não quero isso. Eu já tenho que cumprir muitas obrigações no meu país em razão da legislação. E aí a pergunta é, ela está errada? Talvez não. Né? Para nós, puxa, mas você tem todas as condições de dar mais para os seus trabalhadores. Mas talvez não. Ela demite, ela admite, ela faz o que tem que fazer. Então, olha como é que o ambiente é hostil em relação às empresas. Eu fico me perguntando isso para as empresas. Olha, a empresa já tem tanta demanda legalista, é tão grande a demanda legalista e os problemas que ela tem. Será mesmo que é viável para ela oferecer qualidade de vida, oferecer o mais, o além, neste ponto, na nossa maturidade empresarial, a nossa maturidade de trabalhadores? Não sei a resposta. A gente tem que estudar isso, por favor. Talvez o E-Social lhe traga no médio prazo, né, um retrato um pouco mais real dos efeitos dessas práticas. Né? Talvez ela seja legalista hoje,
porque a forma como ela apresenta os resultados não traduz exatamente os efeitos das práticas. Possível. Porque hoje a gente olha tudo isso e fala, nossa, a bola da vez é a questão de sistema, de software e tal. Mas no final das contas, tudo vai se traduzir na prática do dia a dia. Eu acho que o social vai transformar muito isso. Muito essa leitura, muito essas possibilidades, a obrigação de sistematizar muita coisa, de enxergar resultados de muitas coisas. Eu acho que é uma grande transformação. A opinião, eu acho que vai mudar muito a nossa maturidade sobre isso. Assim, em que pese todas as dificuldades de fazê-lo, né? O E-Social tem grandes vantagens para nós, que são da área de saúde e segurança. Ele é incrível. Eu acho que ele, como projeto, é incrível nisso. E vamos relembrar uma informação: as obrigações que o E-Social exige não mudaram. O E-Social não mudou a lei em relação à obrigação de saúde e segurança, não mudou as NRs. As NRs continuam lá desde 1978. O E-Social simplesmente está voltando a gente, está obrigando a gente a voltar para as raízes, para fazer o básico bem feito. E eu tenho visto no SESI que eu rodo, a gente tem produtos incríveis, de excelência, mas deixou de fazer o básico. E agora isso está pegando no pé, porque eu tenho que ter capacidade de entregar o básico, que é um básico já bem complexo. A gente evoluiu para a excelência como característica, fantástico. Mas a gente foi deixando de fazer a operação básica. E agora está na nossa raiz, isso vai mexer com a nossa operação do dia a dia. Nós temos que freia os motores, espera aí que eu deixei coisa para trás que eu tenho que resolver. Nós vamos ver isso em sequência. Olha lá, outro índice de criticidade, olha a questão 880. Por que 880? São 45 eventos para o social, a interface é muito grande, a interligação entre as áreas é muito grande. Assim, se eu estou no SESMIT numa empresa, como eu contei aqui, eu era do SESMIT da Mendes, eu posso ter gasto muito dinheiro, ter consumido a minha equipe, ter treinado, ter estudado tudo, ter feito o meu sistema, conversar, gerar os arquivos, tudo lindo e maravilhoso, assim, horas de trabalho, muitas horas de trabalho, um trabalho perfeito. Mas esqueci um detalhe. Esqueci um troço, foi lá, bateu, entrou no E-Social, voltou a multa eletrônica. O meu diretor vai me chamar, vai me botar na sala, porra, Gustavo, você não viu isso aqui? Agora se põe no lugar de um prestador de serviço. Nós, SESI, prestando serviço para um monte de empresa. Eu estou lá, estou falando que eu vou ajudá-lo a cumprir o E-Social, eu estou atento a tudo, entreguei o manual, esqueci um detalhe, passou batido. Chegou a multa eletrônica para o representante da empresa. De lá vem para cá para o Paulo Scaff, do Paulo Scaff para o diretor, do diretor para o Eduardo, do Eduardo para a mesa de vocês. Pô, vocês não viram isso? Olha, assim, a sutileza do detalhe, do comprometimento. Nós vamos para a vitrine. Profissionais de saúde e segurança, prevencionistas, que têm responsabilidade legal, um documento, PPRA, PCMSO, prestadores de serviço, nós vamos estar numa vitrine esperando eles jogarem as pedras. É de alto risco. Sem vidro ainda, que a pedra vem direto na gente. Né? É comprometedor. Vamos adiante, olha lá. Sustentar o sim e o não, esse é um ponto chave no E-Social. Por quê? Porque para o E-Social, o entendimento baseado naquela lógica de autodenúncia é que a informação que foi dada corresponde à verdade pelo empregador. Então vamos ver um exemplo, por exemplo, se eu não tenho um LTCAT, eu não faço um LTCAT na minha empresa, quando chegar no E-Social, muitas empresas brasileiras vão fazer isso. O que ela vai informar em termos de risco de ambiente? Nada. Se eu informar nenhum risco no ambiente, é como se eu não tivesse riscos no meu ambiente. Vamos fazer uma analogia com a NR17, análise ergonômica, né? Se eu não informar nenhum risco ergonômico para o E-Social, é a mesma coisa que informar ao E-Social que eu não tenho na minha empresa nenhum risco ergonômico. E aí isso não pode gerar uma autuação, eu não tenho dados para dar uma multa eletrônica com base nessa fiscalização, mas eu posso direcionar uma fiscalização para essa empresa. Então se eu tenho duas empresas de cerâmica, uma ali e outra lá, aquela ali informou vários riscos ergonômicos, mas aquela não informou nenhum, puxa vida, nós precisamos conhecer aquela indústria cerâmica. Ou ela é extraordinária, conseguiu fazer um trabalho de ergonomia fabuloso, tirou todos os riscos, precisamos aprender com ela, ou ela não tem uma análise ergonômica, ela não está nem aí para a NR17. Isso perpassa pelo LTCAT, isso perpassa pela análise ergonômica, isso coloca na vitrine um problema que a gente não costumamente resolve. A gente prefere deixar nos documentos hoje, não põe isso, põe isso, não põe isso, põe isso, não põe isso. Vocês vão ver que tem problemas aí, risco biológico, o que eu levo, o que eu não levo para o E-Social. Oxa, vamos adiante. Um dos
dos melhores comentários que eu vi a respeito do social foi um artigo da Receita Federal falando exatamente isso, assim, de um auditor fiscal da Receita Federal falando o seguinte: saúde e segurança hoje é obrigação acessória. Eu tenho um país que tem as obrigações principais, tem o envio principal e o restante é obrigação acessória. As NRs em geral, todo o conteúdo delas é considerado uma obrigação acessória. Explico, né? Se eu tenho que fazer exame periódico dos meus funcionários anualmente, ou fazer aquela audiometria do 6º mês, 180 dias, até 180 dias. Se eu esquecer de fazer aquela audiometria, acontece alguma coisa? Provavelmente nada. Um mês depois eu me lembro, eu mando esse trabalhador fazer audiometria, eu ponho ela lá no prontuário e deixo lá. Se um fiscal chegar na empresa, ele teria que pegar todo o meu PPR, meu PCMSO, pegar todos os exames desse trabalhador, os ASOS dele, ficar comparando as datas para ver se eu passei dos 180 dias para me autuar. E a fiscalização não faz isso, não tem condições operacionais de fazer isso. Aliás, o Ministério do Trabalho tem um levantamento, olha, só 3% das empresas brasileiras são fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho. 97% não são. E aí, isso é uma legislação acessória, nada acontece. Eu esqueço de fazer o exame periódico, eu esqueço de cumprir regras que eu tenho de fazer, se eu esquecer de abrir uma CAT. Só lá na frente, se esse trabalhador reclamar na justiça que teve um acidente, é que eu vou ser questionado por aquilo. Mas se eu não abrir isso, nada acontece. Com a chegada do E-Social, e aí o artigo falava exatamente isso, na prática, todas as nossas obrigações acessórias, baseadas na legislação das NRs de 1978, se tornam obrigações principais, que eu tenho que enviar e vão ser controladas pelo ambiente social. Se eu esquecer o exame periódico dele, eu vou receber de prêmio a multa eletrônica pedagógica. Olha a sacada genial no sistema para eles. Perspectiva multidisciplinar, talvez essa que eu mais gosto. Olha, todas as empresas que eu trabalhei, as áreas têm absolutamente muitos conflitos. Quando você está dentro do ambiente industrial de grande porte, a minha vivência especialmente, a produção manda na empresa, ou acha que manda, e manda em cima de RH, porque vira e fala que eu quero hoje, eu quero para amanhã, eu quero para terça-feira. E, consequentemente, o RH manda, aquela história dos pombinhos, sabe? Os pombinhos cagando na cabeça dos outros, assim. Produção caga na cabeça do RH, que caga na cabeça da área de saúde, que caga na cabeça da área de segurança. Engenheiro de segurança e médico de trabalho vivem brigando, não se entendem, cada um pensa uma coisa diferente. Isso, parênteses, isso é diferente na nossa casa. Aqui, se você botar um médico de trabalho para trabalhar, entrar no consultório e fizer o que ele quer fazer, não fica nem uma semana. Aqui a gente trabalha em equipe, aqui essa é a nossa uma força. Mas dentro das empresas o ambiente é completamente hostil. Aqueles que já trabalharam dentro de empresas sabem disso. Teve um vídeo de WhatsApp, que vocês devem ter recebido, muitos viram, uma consultoria, acho que é aqui de São Paulo, recebeu aqui mesmo vários gestores e profissionais de grandes empresas para um treinamento de colaboração, vocês vão lembrar. E aí, terminado o dia, depois do treinamento de colaboração, pegaram lá cada grupo, dividiram esses gestores em grupos, cada grupo recebeu uma bicicleta completamente desmontada, vocês viram isso? E uma única ordem, um único pedido, vocês têm que montar sua bicicleta o mais rápido possível. O que aconteceu? Para concluir, colocaram dentro da sala lá um cara com a camisa chamada técnico de bicicleta, vocês lembram disso? E o cara ficava andando. Ninguém nem olhou para o técnico, todos tentaram montar a bicicleta e assim, imediatamente, instintivamente, eles começaram a competir. Ninguém conseguiu montar a tal da bicicleta e eles não tinham a mínima condição de olhar para o grupo do lado e olhar, vamos trocar a chave, você está com outra chave que eu preciso. E depois de um treinamento de colaboração, nós somos péssimos nisso. Colaboração, compartilhamento é um dos desafios da Casa SESI. Nós somos um SESI só, mas somos 27 SESIs diferentes, com características diferentes. O potencial é muito grande de colaboração, então esse é o nosso desafio. As empresas, isso é maior ainda, as áreas competem o tempo todo. Assim. São inúmeras as batalhas que eu travei com a engenharia de segurança para tentar chegar num acordo sobre como eu achava que deveria ser aquilo ou não aquilo. As áreas da empresa tentam se tornar independentes. O gerente de RH, o gestor de RH, o diretor de RH, tem medo que o engenheiro, que o médico do trabalho se sobressaia na empresa e tome o cargo dele. E ele barra qualquer tentativa de sucesso nessas áreas de organização. E o RH, como área independente, sempre trabalhou assim, ele vai lá, faz a estrutura organizacional da empresa, divide ela em unidades, em áreas, em setores, cargos, funções, e manda operar desse jeito.
E se no mês que vem ele achar que tem que fazer uma reestruturação empresarial, porque o diretor que chegou não quer mais essa unidade, ele quer trocar esse setor, quer fazer essa... ele vai lá e muda todo mundo de unidade, de setor, de cargo, e que se lasque. A área de segurança vai lá na RH, pede, pelo amor de Deus, tira para mim um extrato aí com a hierarquia da empresa, porque eu preciso fazer o meu PPRA, é por aí que eu vou me basear no documento. Depois que ela faz o PPRA, ela empurra isso para a área de saúde, que fica esperando o PPRA para poder fazer o PCMSO. Quando está pronto o PCMSO, o RH já mudou tudo, isso tudo na empresa. Sem depender de nada, ele faz isso ao seu bel prazer. Esta atividade é assim, de alto risco para o E-Social. Estas são de alto risco para o E-Social. Para planejar a estrutura empresarial, olha só, as vaidades, né? Para planejar a estrutura empresarial, o RH tem que pedir a bênção da saúde e segurança. Tem que sentar com a engenharia da segurança e estruturar essas unidades pensando no grupo homogêneo de disposição, para facilitar a vida, para reduzir custos, planejamento estrutural da sua empresa. Não pode ter só o olhar de RH, tem que ter o olhar da área de saúde e segurança, para reduzir especificamente custos e agora, por obrigação, para atender o social. Diga lá. Reflexão, né? Nós temos 4 grandes áreas aqui. Né? 4 grandes áreas. Elas brigam, não? Não. Mas eu tenho um amigo que trabalha no SESC, que lá o pessoal... se a gente olhar toda essa questão aí como algo que é um problema ou uma temática da promoção à saúde e que não diz respeito à cultura, não diz respeito ao esporte, não diz respeito a responsabilidade social, que são as 3 outras grandes áreas, a gente não corre o mesmo risco de setorizar demais e deixar de atender a indústria pela perspectiva do social. O próprio FAP é outro tema. É lógico, quem tem que puxar a discussão é uma determinada área, mas as demais, elas não estão envolvidas nessa temática também, de alguma forma, de atendimento à indústria? Eu diria que, assim, inicialmente nós voltamos às raízes, o envolvimento é pequeno, mas acho que é nossa tarefa fazer essa inclusão. Né? É nossa tarefa achar esses caminhos, e a gente sabe como isso é prerrogativa. Eu falo no SESI, às vezes, da outra vez a gente estava aqui, a gente comentou, olha, qual é a nossa missão, visão? Né? É saúde para os trabalhadores da indústria brasileira. Né? Então é lá que a gente quer chegar. E agora a gente volta lá para um problema de base, de raiz, que a gente achou que já tinha resolvido, que era fazer o básico do SST, um PPRA, um PCMSO. Mas a nossa visão não mudou. A visão do SESI não é simplesmente fazer saúde e segurança para os trabalhadores e para a indústria brasileira. Nós temos N interesses, né? A competitividade da indústria, os interesses, defesa dos interesses da indústria, e ao mesmo tempo eu quero ajudar o trabalhador brasileiro. Dias atrás eu fiz uma reflexão, olha, assim, para pensar na odontologia do SESI. Né? Não sei se vocês devem ter odontologia aqui. Né? Odontologia não dá resultado financeiro, não, gasta um monte de dinheiro, geralmente é assim. Se não fosse a odontologia do SESI no país, o que seria da saúde bucal do trabalhador brasileiro? Nós temos uma marca que nunca mais ninguém vai tirar. Né? Impacto na saúde bucal, na saúde dos trabalhadores, nessa entrega dentro do SESI. Então, quando você fala nessa correlação, as inter-relações até esse momento são pequenas ainda, mas a nossa tarefa é fazer essa inclusão ali dentro, não deixar esse assunto de fora do E-Social. Lembrando um ponto importante, olha, o E-Social, primeira versão, tinha 113 eventos, já falei. A segunda versão agora, 2.3, tem 45 eventos. Não espere, na hora que o E-Social ficar consolidado, a cada semestre, a cada ano, vão entrar novos eventos e novas obrigações. Isso já está no radar do grupo. É só questão de permitir a implantação, iniciar o projeto, para depois essas obrigações todas terem que ser enviadas pelo E-Social. Então esse é um movimento que não volta mais. Não sei se respondi. Pergunta difícil, pergunta difícil. Vamos adiante, olha. Volta. Gestão passiva. Esse é um dos pontos também, assim, assustadores. A gente sempre trabalhou na retaguarda, esperando as coisas acontecer, para ir lá e fazer os documentos que a gente precisava fazer e consertar as coisas. A gente sempre remou contra a corrente fazendo saúde e segurança. Os nossos documentos, PPRA, PCMSO, são documentos de gaveta. O SESI é chamado para fazer o documento de PPRA e PCMSO, faz os documentos, a gente vai lá no S4, não sei se vocês viram no S4 aqui,
Não usam? Usando o de base nacional. Usa. Mas você vai lá, o S4 é um fantástico emissor de documentos, você larga tudo lá, emite todos os documentos, faz uma impressão em PDF. Bacana. Não tem ninguém melhor para ele fazer isso. Eu imprimo aquele documento, entrego para o empresário. Junto eu mando a fatura, eu cobro dele lá R$ 1.500, dependendo do local, dependendo do valor do programa, ele me paga. Dali um ano eu ligo para ele, olha, vamos revisar o seu PPRA? É isso que acontece. Esse empresário deixa o programa na gaveta. E muita coisa acontece durante aquele ano dentro da empresa. A máquina quebra, a máquina sai da produção, desliga a máquina, entra uma máquina nova, aumenta o nível de ruído, aumenta, essa máquina tem vibração. Eu tenho um ciclo de coisas acontecendo na empresa no ano e eu deveria sempre estar revisando os meus programas, não é assim? Se o RH criou um novo setor, eu tinha que pedir aval do RH, tinha que pedir aval da segurança, tinha que pedir aval da saúde, para incluir esse setor no PPRA. Eu faço isso. Muito mal se fizer só na hora de fazer o exame, quando eles lembram que tem que fazer o exame de mudança de função, admitir um trabalhador. Eu tinha que ter revisões desses programas frequentes. O correto seria isso, eu fazer inúmeras revisões todo ano com a modificação da empresa. A gente não faz isso, virou uma gestão passiva. Uma vez por ano eu me preocupo em montar um documento atualizado até aquela data. Isso é o PPRA, PSMSO. Como o E-Social, os processos exigem uma gestão ativa. Mais do que isso, até proativa para evitar problema. Se eu quiser admitir hoje 20 trabalhadores na data de hoje, eu preciso ter gente e computador para processar as 20 admissões, para fazer a verificação cadastral, mandar esses trabalhadores atualizar a verificação se estiver errada, ir lá no E-Social, fazer o envio dessas informações. Isso vai gerar tempo, evolução, e talvez eu não consiga. Com a estrutura que eu tenho, fazer 20 admissões hoje, talvez eu consiga fazer 7, hoje 7 amanhã e 7 no outro dia, porque isso vai demorar tempo e responsabilidade. Quando a gente tem, por exemplo, uma nova função na empresa, eu brinco sempre, vamos contratar um pintor de rodapé, não tem rodapé nessa sala, sacanagem. Vamos contratar um pintor de rodapé. Para o RH poder dar processamento ao pintor de rodapé, ele vai ter que pedir a bênção da segurança para fazer antecipação de riscos, verificar que você tem que fazer uma medição desse ambiente assim que ele entrar em produção. Depois que a engenharia fizer a antecipação, tem que ter um médico para assinar um PCMSO e avaliar quais são os exames obrigatórios, porque aquela tinta tem benzeno, por exemplo, e só depois disso o RH pode mandar aquele cara para fazer exame médico. Esse é um exemplo de processo. Eu vou ter que me antecipar a todos esses acontecimentos. As empresas brasileiras não estão absolutamente acostumadas a isso. A primeira coisa que ela faz quando quer admitir alguém, manda lá para o ambulatório, manda lá para o SESI, chega lá. Aí a pessoa chega, ela nem sabe a função que ela vai executar. Não é assim? Você tem que ligar para a empresa para tentar descobrir qual é a função, qual é o setor, para onde você vai emitir aquele ASO. E aquele ASO, sabe a diferença do ASO? Eu tinha uma situação interessante, num dos principais projetos nossos. A gente tinha uma figura do ajudante. Então eu tinha o ajudante de marcenaria, o ajudante civil, o ajudante mecânico, o ajudante de pintura. Né? Então a gente tinha uma demanda de ajudantes, foram 5.000 pessoas dentro daquele projeto. Então ele começava o processo designado, por exemplo, para ajudante de marcenaria. Eu fazia todo o processo, emitia o ASO, ajudante de marcenaria. Quando chegava na RH, a demanda da RH naquele dia, não está precisando de ajudante de pintura. Sabe o que eles faziam? Fichavam o cara como ajudante de pintura. Ele pegava aquele ASO, com uma descrição, um ambiente completamente diferente e fichava para ele. Aí a gente foi lá, foram 662 casos que a gente mapeou, em que o ASO foi classificado para uma função e o RH contratou para outra, porque a demanda do dia da contratação era outra. Aí a gente foi lá, sentou com o RH, gente, olha, está acontecendo isso. O gestor de RH olhou para a gente assim, mas não pode não. Ele não está apto. O ASO apto, na cabeça dele, representa estar apto para qualquer coisa dentro da empresa. Então, olha a demanda em relação a isso. Vamos adiante. E talvez essa é a grande chave do E-Social. As empresas têm informações, historicamente elas fazem saúde e segurança em planilha de Excel. Melhor amigo do gerente, do engenheiro de segurança, do médico de trabalho, são planilhas e controles de Excel. Essa é a grande transformação, é pegar essas informações e transformar em processos, onde eu garanto que essa informação seja preservada ou sofra as alterações necessárias até a sua saída. Eu garanto a vida laboral desse trabalhador. O maior dilema disso é o próprio PPP, é controlar a exposição. Do período tal a tal, ele esteve exposto a ruído na intensidade de 89 decibéis. Depois desse período, no período que se segue, a intensidade foi 87.
Depois de 91, depois de 93. Controlar a entrada dessa exposição, a saída dessa exposição, são operações complexas, muito complexas. Eu só consigo fazer isso se eu trabalhar com processos. Um exemplo de processos que eu dei aqui é exatamente esse do pintor de rodapé. Como é que eu faço isso funcionar? Eu condiciono que a empresa, que ela só pode botar um funcionário na porta do meu ambulatório depois que ela entrar no sistema e alterar a estrutura hierárquica dele. Se essa estrutura não existir, se ela for nova, se ela for uma função nova, o pintor de rodapé, o sistema não vai deixar ela prosseguir fazer o agendamento, vai mandar ela entrar em contato com o engenheiro de segurança. O engenheiro de segurança vai lá, vai fazer antecipação de riscos no sistema, se precisar visitar a empresa vai ter que ir. Depois que o engenheiro fechar a antecipação de riscos, aí sim libera para a área de saúde para poder fazer o PCMSO, que é uma consequência já planejada, e aí você pode fazer o agendamento. É intertravar para que isto não permita erros durante o processo. E, pior, quando eu emitir um ASO para eles, assim, pintor de rodapé, lá no RH a empresa não pode pegar o cara e fichar como ajudante de marcenaria, pintor de parede ou pintor de qualquer coisa. Ah, não, desistimos desse cargo, agora ele não vai ser mais pintor de rodapé. Ele vai ser pintor geral, fichar ele como pintor. Não foi essa a preparação do ASO. Eu tenho que ter uma cadeia de processos que envolve áreas, que envolve setores da empresa para garantir o resultado. Uma dificuldade que a gente tem, gente, é a tabela M1, por exemplo. E aí quando a gente fala, por exemplo, na gestão passiva, eu e o Felipe estávamos conversando. N1 importação. É, importação. Ok, então, do software. se eu tenho uma admissão, automaticamente, se ela informou lá que ela tem uma função nova, a gente já vai olhar e falar, opa, preciso fazer o reconhecimento do risco. Então, por isso que a gente bate muito na tecla e que a gente coloca nos nossos anexos a necessidade da M1 mensalmente. Todo funcionário novo, ela precisa informar, porque senão a gente não consegue ter esse controle. É uma função nova, se de repente precisa fazer a antecipação de risco, conhecer o local, então isso é muito importante. Legal, agora a gente está passando isso para a empresa, essa que era a Isso. dificuldade. Como não E aí deixa eu fazer um porém aí, né? E as empresas que não mandam a N1. O problema é que ela não manda a N1. Depois eu vou te dar uma ideia de processo diferente. Sabe o que você faz? Você abre uma senha para o empregador e diz para ele o seguinte: vai lá no sistema e cadastra a alteração de função, só manda aqui depois. Você separa compartilhamento, porque aí você evita de ter que carregar a N1 todo mês, e ele, toda vez que ele for fazer uma mudança de função, ou uma nova função, ou uma admissão, ele, com a senha, entra lá no sistema e faz as tarefas dele. Você não precisa mais abastecer N1, está super certo. É um dos processos chaves, por exemplo, para fazer a ferramenta funcionar nesse contexto. E mais, você transfere essa responsabilidade para ele. Você transfere a responsabilidade para ele. Se ele errar na hora de botar o sexo da pessoa, era masculino, botou feminino, vai gerar, vamos lá, PSA para mulher e mamografia para homem, dando um exemplo mais geral. Isso foi um erro rastreável com a senha dele. E acontece, gente. Você está na RH para contratar 10 funções. Eu já vi cada atrocidade. Tem 2 fichas aqui. Cadastra o Pedro com o CPF do João, o João com o CPF do Pedro. Como é que você descobre isso? Depois você vai descobrir o tamanho do erro e das consequências que isso gera para o envio social. Dá um monte de problema. E que a gente tem que sempre passar pela empresa que se tem a necessidade de fazer um reconhecimento após a elaboração do documento, a gente vai fazer, porque muitas vezes se a gente for pensar com o nosso concorrente, ele não faz a visita e faz um reconhecimento por telefone, e aí quando faz, e aí não tem as cobranças, e aí o SESI muitas vezes tem que cobrar pelo deslocamento do profissional. Olha. Então, para ela entender o diferencial SESI também dos nossos concorrentes, é importante a gente mostrar que vai passar essa gestão passiva. Isso, desde a venda, eu também acho que é muito importante. Porque a empresa austral, ela manda assim, já aconteceu por e-mail. Alterou 2 funcionários. Eu não posso atualizar a responsabilidade. Ela tem, por causa... A chave é essa. A chave é essa. Você tem que entregar um termo de responsabilidade, uma senha de acesso com um perfil restrito. A chave é essa. Com o perfil restrito, um fluxo para ela. Ó. Quando você quiser admitir um novo empregado, você tem que seguir o fluxo.
siga o fluxo, ok. Ah, errou, deu problema. Foi você que deveria startar o processo, está aqui o fluxo, está aqui o problema. Essa é a chave de usar a ferramenta. Eu preciso usar uma ferramenta compartilhada. O S4 não atende o social. Tem a menor condição de atender o social por N razões, mas a principal é essa. O S4 é de uso interno. Não é um programa de gestão, é um emissor de documentos. Né? Ele tem N coisas que não evoluíram ao longo do tempo para dar essa saída. Eu acho que esse é o diferencial no seu documento de gaveta, sem dúvida. Desde que a gente faça. E deixa tudo quanto mais certinho, eu acho corretíssimo. Você quer ver? Vou dar um exemplo aqui, que é o seguinte. Desde 2012, eu tenho uma amiga que acabou fazendo a aquisição do SOC, é uma grande empresa de óleo e gás do Brasil, fez a aquisição do SOC e ela hoje opera o sistema. Né? Nós ajudamos lá no final, na minha época que eu saí da Mendes, a gente ajudou ela a trabalhar. Sabe qual foi a decisão deles agora para o social? Eles começaram em 2012 a usar a ferramenta. Sabe qual foi a decisão? Eles criaram uma unidade nova, pegou todas as empresas que tinham lá, criou uma empresa nova, fez uma nova interface para essa empresa, carregou tudo lá, reparametrizou todos os programas, reparametrizou PPRA, PCMSO, LTCAT, todos os dados. Está só esperando a data de corte, eles queriam agora 1º de julho, resolveram adiar. Para quê? Eles vão inativar essas unidades e começar tudo de novo. Por quê? Para evitar pegar um banco de dados cheio de erros, de equívoco, de interface, para ter garantia. Então hoje eles já têm maturidade em usar o sistema, a ferramenta, tem uma unidade novinha preparada, já tem uma estratégia, tem um cronograma de ações. O que eles vão fazer? Vai ter uma data de corte para ligar aquela unidade, desligar as outras, ela fica para consulta, eles vão migrar um a um, são 1.000 e acho que 2.000 funcionários, 1.900 funcionários, não é muita coisa, mas eles vão migrar as fichas dos últimos ASUS de um a um para lá, revisando cada um para ver se não ficou pendente nada, se o ASUS está fechado, se a data está certa, vão migrar para a nova unidade para poder gerar a convocação, controlar exame periódico. Tem uma estratégia para cada etapa, mas a decisão deles foi trabalhosíssima, mas muito bem pensada para atender o social. Que é usar a ferramenta com maturidade e começar numa base nova para aquilo lá. Olha só, tem perda sem dúvida, mas tem ganhos. Vamos adiante, olha lá. Onde o bicho vai pegar? Aqui que a gente começa a se divertir para valer em relação ao social. Enquanto a bombinha explode, todo mundo fica querendo ver o que vai acontecer. Mas olha lá. A etapa agora é tentar antecipar e tentar promover o que acontece em relação ao social. Onde é que o bicho vai pegar no social em termos de grandes problemas? Então vamos lá, vocês entenderam o primeiro deles. Olha lá. O primeiro diz respeito à informação obrigatória da empresa na GFIP, na guia de impostos para a Previdência Fiscal, que a empresa faz mensalmente sobre a folha de pagamento. Todas as vezes que essa empresa tem ambientes, tem agentes nocivos no ambiente, que pela norma regulamentadora, em R15 e NR16, dão direito à aposentadoria especial, ela precisa recolher as alíquotas suplementares do SAT sobre a folha de pagamento desses trabalhadores. São 3 alíquotas na lei, 6, 9 ou 12%. 6% é quando uma pessoa tem, por exemplo, ruído acima de 90 decibéis, tem a expectativa de aposentadoria em 25 anos. 9%, 20 anos, 12%, 15 anos. Isso é o que está estabelecido em lei. Como as empresas fazem isso? Na hora de gerar essa GFIP, ela informa o NIS do funcionário, o NIT do funcionário, o CNIS dele, e informa o código da GFIP. Esses códigos variam de 0 a 4. 0 quer dizer nunca esteve exposto a agente nocivo, a este agente nocivo. Código 1, já esteve exposto, não está mais. Código 2, está exposto à aposentadoria especial 25 anos, 6%. Código 3, 15 anos, 9%. Código 4, 15 anos, 12%. Este é o ponto. Todas as empresas que eu trabalhei, todas as grandes empresas que eu trabalhei, tinham lá o seu LTCAT, todas as considerações sobre riscos, o PPRA e o PCMSO. Na hora de fazer a GFIP, o QRH e o contador mandava colocar o código 0. E não recolhia absolutamente nada para as empresas. Isso, gente, olha, posso falar que é 99% das empresas brasileiras.
se não for mais, não, 99 eu exagerei, mas uns 95, 90% das empresas colocam código zero e não recolhem. Isso dá uma série de problemas, quando esse trabalhador pega o PPP na mão e tenta ir lá para buscar uma aposentadoria especial, ele não consegue, a não ser que prove que estava exposto ao risco. E muitas vezes esse conflito começa lá no PPP, que a empresa coloca no PPP o risco e coloca código da GFIP zero. Sabe o que a INSS manda a empresa fazer? Ratificar esse código da GFIP. Só que isso é caso a caso, isso é individual, depende de fiscalização. Fiscal do Ministério do Trabalho é quem entende do documento de LTK de PPRA. E quem entende da GFIP é o fiscal da Receita, que não tem base para ir lá buscar. Essas informações estão na empresa como uma obrigação acessória e não são verificadas costumazmente pela fiscalização. Há uma expectativa de que são 4 bilhões de reais de déficit de receita em relação a isso. Taxa seguro acidente de trabalho. Isso. 6, 9, 12% em cima do salário daquele trabalhador isso. que está exposto a periculosidade. Agente nocivo. Isso. É aposentadoria especial ou periculosidade, se não me engano. Não confunda isso com insalubridade. Nesse caso é direito à aposentadoria especial. O melhor exemplo é ruído acima de 90 decibéis, é o que está na lei. Ele tem direito à aposentadoria especial se tiver exposição nesta base de ruído. Aí tem problemas. Primeiro problema é que as empresas brasileiras não colocam o código correto da GFIP. Quando começar o E-Social, ela não tem alternativa. Ela vai ter que colocar. Outra interpretação, o E-Social poderia interpretar isso automaticamente para ela. Informou lá no LTCAT, informou no PPRA o risco e a intensidade, ele automaticamente já podia saber qual é a alíquota. Ele faz isso? Não, ele deixa você informar. Por quê? Porque te pega. Porque deixa para você fazer a informação. Vocês vão ver que isso se repete várias das vezes. Ele espera que você comunique. São autodeclaradas. Você que autodeclara. Eu dou essa confiança a você. Mas ele não precisava disso. Ele podia cruzar a partir do risco, desenvolver uma lógica e já saber quanto seria a contribuição do GFIP. Por aqui ele já pega 1000 empresas. Então, primeiro, as empresas brasileiras não sabem que tem que começar a fazer isso com a chegada do social, ajustar a GFIP. Os contadores estão um pouco mais atentos, mas o contador não entende nada de saúde e segurança. Se não olhar para o documento de LDCAT, ele não sabe olhar, ele vai continuar botando o código zero. Elas vão começar tomando multa eletrônica aqui. Aquela empresa que já sabe do problema, que se organizar, que botar o seu contador a conversar com a sua clínica de prestação, que adequar o código da GFIP, porque está tudo indo para o E-Social, inclusive os dados de medição de agentes nocivos, vai começar o início do E-Social colocando o código correto. Beleza? Resolveu o problema? Não. O E-Social vale daqui para frente. Então, no E-Social eu não posso fazer nada com ela. Mas isso vai revelar uma mudança de comportamento da empresa. Puxa vida, essa empresa aqui tem 1000 funcionários, nunca recolheu 1 centavo de alíquota suplementar do SAT. Quando começou o E-Social em janeiro de 2018, vamos imaginar uma grande empresa, começou a recolher agora a alíquota suplementar para 30% dos seus funcionários. Precisamos visitar essa empresa, fiscalização vai lá, ela tem uma dívida com o Estado gigantesca. E aí vai mexer, são pelo menos 5 anos, né, retroativos, eles vão botar a mão no bolso das empresas para valer. Isto pode quebrar empresas brasileiras. Isso vai gerar para ela uma pendência fiscal, assim, gigantesca. E essa informação depende da saúde e segurança. Seja ela usada pelo RH, levada pelo RH, seja ela levada pelo contador, tem que entender o que está acontecendo na saúde e segurança. Aqui que as áreas têm que se conversar muito bem. E não é mais o contador que diz assim, põe 0 aí em tudo, não dá nada. Põe 0 em tudo, não dá nada. Tem um outro problema. Tem empresas que começaram a fazer o seguinte, ela sempre teve um ambiente nocivo, imagina um agente lá, de novo, ruído, por exemplo. Ao longo do tempo, ela veio melhorando o seu processo produtivo e extinguiu esse agente nocivo, ou tirou ele, colocou ele abaixo dos níveis que eu tenho que dar aposentadoria especial para o meu empregado. Aí sabe o que o sindicato fez? Foi lá e brigou para a empresa continuar pagando e dando direito aos seus empresários, aos seus funcionários a ter uma aposentadoria por tempo especial. Isso acontece muito em mineradora. Tinha muitos riscos, melhorou o processo produtivo, mas o sindicato fez um acordo para continuar reconhecendo o direito à aposentadoria especial. Você sabe o que é isso? Fraudar a Previdência Social.
Esse trabalhador não tem mais o direito, não está mais exposto, a empresa continua pagando as alíquotas para que ele aposente com 25, 20 ou 15 anos, ele está fraudando a Previdência Social. Não tem como pegar, vai pegar aqui, porque o ambiente de risco vai ter que ser informado para a empresa. Então, olha a quantidade de interações e sutilezas que a gente tem. Esse talvez seja o maior estrago. Isso aqui, eu sinceramente, isso é o que mais me preocupa com relações social. Né? Talvez talvez o problema seja tão grande que a gente vai ter que ter uma moção na CNI, nós vamos ter que fazer uma coisa, perdoar as empresas das suas dívidas anteriores, vai ter que ter uma ação sobre isso, mas o ganho fiscal aqui é absolutamente gigantesco. Né? E olha, começa a perceber a inteligência do E-Social. Olha, nós estamos num país que a briga para aumentar impostos é grande, o déficit do governo é grande. A gasolina agora teve uma ação que o juiz proibiu e não sei o quê. Como é que você aumenta a arrecadação sem mudar a legislação? Cobrando a legislação que já existe com maior eficiência. Nota fiscal eletrônica e o E-Social. Outro índice, olha, agora falando de adicionais, de insalubridade e periculosidade. Eu tenho as 3 situações. Eu tenho aquela empresa que tem o risco, mas não paga, e está ilegal. E aí o E-Social consolida as informações do LTCAT, do PPRA, do ambiente de trabalho que ele está inserido, e olha a folha de pagamento. Está esperando que lá tenha pagamento de insalubridade e periculosidade. Não pagou, está ilegal. Ao contrário, tem trabalhadores que estão num ambiente que não tem mais o risco e que a empresa teve que, por força de acordo sindical, continuar pagando insalubridade. Então o E-Social olha lá, peraí, estão pagando insalubridade por risco, mas não tem risco? Tem alguém mentindo aqui. Vamos fiscalizar essa empresa aqui, deve ter risco. Esse LTCAT está errado, comprou esse documento lá na Kombi, sei lá onde é que ele fez com isso. Vai revelar problemas em relação a isso. Outra. Lei de cotas e pessoas com deficiência. Essas informações sobre lei de cotas já são enviadas anualmente pela empresa no CAGED. A empresa sabe quantos funcionários tem, se cumpre cota ou não. Teve um levantamento, deve ter um ano e meio, 85% das empresas brasileiras não conseguem cumprir a lei de cotas. Qual é o problema? O problema é que lá no CAGED, no status atual, tem que haver uma fiscalização dessa empresa, só consegue pegar 3% das empresas para ter uma autuação, uma multa sobre ela pelo não cumprimento da lei de cotas. Com o E-Social, a fiscalização passa a ser eletrônica. Em 1º de janeiro de 2018, as grandes empresas que mandarem para o E-Social esta informação vão receber de volta a multa eletrônica se não atingirem cota. Lembro, está na Lei 8.2003, empresas com mais de 200 funcionários vão ter que ter 2%, isso vai até 5%, dependendo do quantitativo. E essa identificação é muito simples. Cadastro de empregados, vê lá quais são os que têm deficiência. Manda essa informação para o E-Social, não bateu os 2%, multa eletrônica pedagógica. A empresa pode, pelo jurídico, botar lá uma ação que travou esta multa para elas. Essa é uma informação de evento do E-Social também, que pode impedir. Mas 85% das empresas brasileiras vão tomar multa no primeiro dia do E-Social. É uma multa recorrente. No primeiro mês é um valor, se a multa for recorrente no segundo mês o valor dobra e assim sucessivamente. O estrago vai ficando grande. Tem mais um item de PCD, quem lembra? Diz a legislação de PCD 8213 que quando você vai substituir um PCD, o outro tem que ser admitido, tem uma palavrinha antes. Experimenta demitir o seu PCD hoje e contratar o outro amanhã de manhã. Contratou, multa eletrônica. Tá? Além de poder receber a multa de cota. Naquele dia você já saiu da cota, no dia seguinte você não estava na cota ainda, até um dia até vai. Mas você tem que tomar cuidado com isso. Então, para substituir um PCD que esteja fazendo parte da sua cota, você tem que contratar, seguindo a legislação, o outro antes. A palavra é antes. Antes. Acho que até no meio-dia, no mesmo dia, não vai gerar problema, né? Depois vai. Eu fiz o curso de PCD na Fundacentro e uma das pessoas que deu esse curso foi o Cal. Conheço. Peça. Ele estava desesperado pela entrada do E-Social, porque ele falou que era exatamente isso. Ele falou, olha como vai ficar fácil para mim toda essa auditoria. Eu vou sentar na frente do computador e vou fazer todo... Ele falou isso no curso.
Então eles estão esperando. Olha só, não é o sonho do Cal. O Cal, vou falar assim, o Cal é uma pessoa diferenciada, de um nível de atenção profissional admirável, trabalho admirável, bom senso, ele tem muito bom senso, e esse é o sonho de ferramenta para ele trabalhar. No final das contas, vocês vão ver, para nós, profissionais de SST, também é um sonho de vida. Por quê? Porque quando eu comecei 17 anos atrás, já tenho 18 anos atrás, a primeira empresa que eu trabalhei, eu lembro, olha, era assim, fundo de quintal, a minha sala ficava debaixo da escada, não tinha ar-condicionado, não tinha janela, tinha um ventilador de torre, não tinha computador. Quando você pedia um computador para a empresa, era assim, trocava o computador do presidente, aí o do presidente passava para o RH, o do RH passava para a área não sei de compras, o de compras passava para o estagiário, depois do estagiário, se sobrasse um computador, era da equipe de saúde e segurança. Engenheiro tinha que estar na área, não tinha que estar na sala, médico tinha que estar atendendo, não tinha que estar no computador. Então olha o conceito, como vem mudando. Eu tinha muita dificuldade em convencer os meus gestores a cumprir a lei, a fazer exame periódico, mas precisa tudo isso de exame, esses exames complementares, tem que ter tudo isso. Para que tem que ter esse LTCAT? Mas tudo isso da LTCAT, olha, quem não passou por isso aqui no ambiente industrial, não penou para convencer a empresa a cumprir a lei. E quando vinha um fiscal e dava uma multa, era um fracasso nosso, eu sempre achei isso, né? Poxa, deixei de ver isso. Mas era uma alegria porque dava uma chacoalhada na empresa enorme, porque assim, dali para frente ia mudar um pouco. Você até torcia para de vez em quando o fiscal aparecer lá e revelar aqueles assuntos que você não conseguiu resolver. Aí, 2011 para 2012, eu achei um trem. Então foi um negócio do FAP. Quando eu virei com o FAP e falei que um acidente custa lá 15 mil reais na minha empresa, um afastamento 136, eu virei o jogo. Comecei a conseguir dinheiro que eu não conseguia antes para fazer qualquer coisa que eu quisesse, qualquer programa que eu fizesse. Que eu dissesse que ia reduzir acidente, que ia reduzir afastamento previdenciário, que ia melhorar o FAP, eu consegui. Mas foi com muito esforço. Achar dinheiro ali era difícil. Hoje vem o E-Social e acaba com esse problema. Amigo, ou vai, tem que ir. E é interessante esse depoimento do Cal. Realmente, ele vai fiscalizar eletronicamente as empresas. Não, o cara está assim, e a concepção da vida dele é tratar PCDs. Ele vai realizar o sonho dele, que é ver as empresas brasileiras realmente obrigadas a cumprir, tendo que cumprir com o código de PCD. Opa, volta lá, olha lá, esse é o brinquedo bom. Né? Fazer 100% dos exames ocupacionais em dia. Aqui começa o outro problema, olha, nenhuma das grandes empresas que eu trabalhei conseguia fazer esses exames completamente em dia, não consegui. Todas elas eu bem que tentei desistir de tanto tentar e não consegui. É o presidente, o diretor que acham que não precisam fazer, porque estava viajando, porque estava fora, é o cara que está de férias, é o encarregado, que naquele dia não pode liberar os caras, porque a produção é mais importante, e trava toda a sua agenda, e vai ficando, é o empregado que não vem, que não vê valor, é o empregado que não vê valor num exame sem sentido. Você senta no consultório, e aí tá tudo bem, senta ali, vamos ver sua pressão, tá ótimo, estou te dando apto aqui, tchau. No ASO de Kombi, no ASO avulso, coisas sem sentido, que desmerecem a nossa profissão. A gente tem no exame periódico, eu aprendi isso lá na Renault, uma personalidade, vocês devem conhecer, que é o Paulo Zetto, que é o gerente lá, foi um dos meus mentores em saúde e segurança, uma pessoa fantástica, eu aprendi com ele. O exame periódico é um momento mágico para conhecer as pessoas, para interagir com a empresa, para ver o que está acontecendo. Não tem nada igual. Isso assim, essas palavras desciam com tanta aspereza no início da minha formação, mas para isso, só para emitir o ASO, eu me senti um médico examinador, que é lá só para fazer exame. Eu fui aprendendo a duras penas, com o longo do tempo, que era realmente um momento mágico para você interagir com a empresa e como um todo, e para conhecer as empresas. E não foi isso que o mercado fez. No SESI é diferente, mas lá fora tem exame de 2 minutos, de 1 minuto, de 5 minutos, tem exame para todo gosto. A gente perdeu o valor nisso em relação a isso. Problemas dos exames ocupacionais, olha só, vamos relembrar, se for uma pessoa de 18 a 45 anos que não está exposta a risco, o exame pode ser bienal, isso é o que ele vai cobrar baseado na NR. Se for uma pessoa fora dessa faixa etária, o exame passa a ser anual. Se eu tenho riscos, em geral anual, se os riscos são químicos, né? Em geral, eu tenho exames semestrais, conforme o quadro 1 e 2 da NR7,
está estabelecido lá, é o que eu tenho que monitorar em termos de exames. Cada um desses exames tem uma periodicidade a ser considerada aqui. O exame clínico, que é vamos dizer assim, um ato médico, faz parte de controle, que é o exame admissional e demissional, e os exames complementares também têm sua periodicidade. Então, deixar de fazer audiometria com 180 dias é problema, deixar de fazer exames de semestrais é problema, deixar de fazer exame anual é problema. Sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar neurótico convocando o exame ocupacional das empresas. Eu vou começar a fazer a convocação de exame periódico com 9 meses. É o que eu acho. Começa com 9 meses, você vai ter assim, 4 meses para fechar tudo. Tem o 9º, 10º, 11º, 12º. Tudo pode dar errado, mas você tem 4 meses para fazer o exame. Ou seja, eu vou começar a antecipar esses exames. Não vou ficar fazendo anualmente, correndo risco. Vai mudar a forma de convocação de muitas empresas. Tem muitas empresas que fazem exame periódico em lote. Não. Nosso periódico aqui é sempre janeiro e fevereiro. Tá? Vai mudar, porque tem gente ali que vai ter vencimentos diferentes, ela tem que começar a mudar agora, senão ela perde o controle sobre isso, tem que começar a antecipar esses exames. Nós estamos fazendo exame com 10 meses, com 11 meses, nós já estamos tentando entregar tudo e concluir. Mas quando eu faço o exame com 11 meses, eu resolvi o meu problema agora. Mas dali a 12, eu tenho outro. Então, dali não são a 12, dali a 9, eu já tenho que fazer outro, e 9, e mais 9, e mais 9, e mais 9. Né? Preciso de fornecedores preparados para isso. Quer ver um outro raciocínio apavorante? Micro e pequena empresa nesse país só conhecem 2 exames ocupacionais. Quais são? A admissional, que aí o contador sabe, alguém contou para ele que ele precisa de um ASO, o RH sabe que ele precisa de um ASO, precisa ter aquele documento, leva a sua vida laboral lá dentro, na hora de fazer a demissão, né, na homologação sindical, vai precisar então do tal do exame demissional. Elas esquecem absolutamente que tem exame periódico para fazer. Isso vai ser uma lavada. Contador não tem domínio desse processo. Micro e pequena empresa deposita toda a sua confiança no contador. É ele que gerencia, é ele que ajuda a empresa, é ele que orienta, é ele que indica. Os empresários, tem empresários que confiam sua vida financeira ao contador, que é o que orienta ele. Os contadores não têm habilidade com os assuntos de saúde e segurança. A quem ele vai recorrer para ser orientado sobre saúde e segurança? Quem vai dizer para ele que tem que fazer o exame periódico? Esses caras todos vão tomar multa na entrada da rede social. Quando entrar o evento de monitoramento, multa lavada em todos eles. Tem um tal de multa aqui por não fazer exame periódico. O que é isso aqui? É aí que ele vai descobrir que tem que fazer anualmente exame periódico. E não é só fazer, é ter controle para saber quem vai vencer, em quanto tempo eu antecipo os exames periódicos. Aí você começa a ver a oportunidade desta casa de entregar para eles isso. Não tem ninguém melhor nesse país que tem potencial, que tem ferramenta, que tem capacidade de entregar isso para o meu cliente de modo estruturado. Mas eu preciso contratualizar as responsabilidades dele. Se ele é meu cliente, eu estou ajudando ele a fazer PCMSO e convocação de exames, eu tenho que mandar um e-mail para ele com a lista. Tal mês, até tal mês, você tem que me entregar esses exames. A agenda está aberta, faça a marcação, comece agora. No mês seguinte eu mando e-mail lá, alerta laranja, alerta vermelho, últimos dias, mande agora, senão vai dar problema em relação a isso. Micro e pequenos, diga-me. Nós já falamos até as 10h30. 2 horas falando, não. 2 horas falando. Deixa eu só acabar esse slide e a gente vai. Olha lá. Diga. Saiu a primeira premissa que ia ter que acompanhar o mês de admissão, os periódicos. Para aqueles clientes hoje que a gente tem, que faz as campanhas em massa, vai ser considerado a partir do último ASO, quando entrar o E-Social, ou vai ser mantido a data do mês de admissão? Do último ASO dele. A velocidade é do último ASO dele. Ou seja, se a gente fizer uma campanha em setembro, o ano que vem, até setembro, todos aqueles funcionários tem que fazer. Está regulamentado. Tem que estar regulamentado. Independente do mês de admissão. E repara, por exemplo, esse processo de fazer periódico em massa é complexo, porque ele vai ter eventos fora dessa data, que ou vão ser antecipados, até aí tudo resolvido, mas ele vai ter eventos. Imagina, se ele admitir um trabalhador em novembro, está trabalhando em novembro, e aí em janeiro e fevereiro ele faz os seus periódicos de massa. Ele vai convocar esse cara para fazer um periódico em 2 meses? Deveria. É a única alternativa que ele tem. Não vou convocar, então esse cara vai vencer em novembro do ano que vem. Ele vai ter que ficar aguardando janeiro e fevereiro? Não vai. Ou a melhor forma é pela própria data do ASO. Né? Assim, tive várias vivências sobre isso. Assim, a mais lógica,
A mais garantida é sobre a data do ato. Né? E o pior nessa situação são os exames semestrais. Essa maluquice de exame químico, chumbo, alaú, manganês, é complexo. Olha lá, um outro probleminha que as empresas vão ter é o exame de mudança de função. Né? Vamos relembrar, as empresas acham que o exame de mudança de função tem que ser feito quando eu mudo o nome da função dele. Não é isso que a ANR diz. A ANR diz o seguinte: o exame deve ser obrigatório, deve ser feito antes da efetivação desta troca, quando o trabalhador sai de um ambiente e vai para outro, e lá encontra riscos que ele não estava exposto anteriormente. Vamos entender. Se aqui nesse ambiente, eu tenho ruído, e vou para um ambiente que eu tenho ruído e calor, tem que fazer mudança de função, obrigatório em lei. Agora tem um outro ambiente ali que só tem ruído, eu saio desse ambiente de ruído e calor, vou para um ambiente de ruído, caiu um risco, eu não preciso fazer exame de mudança de função. Esse é o conceito legal. Qual é o problema? As empresas não entendem isso, está a cargo do contador, que não entende saúde e segurança, ou a cargo do RH. E ela só acha que tem que mudar o trabalhador quando mudar o nome. Ele era auxiliar, passou a ser ajudante. Aí nessa hora ela liga para alguém. Eu tenho duas situações. Os exames que eu tenho que fazer por obrigação, isso é social, vai controlar muito bem, porque o trabalhador carrega o código do ambiente que está. E este código tem os riscos dele. Quando o RH trocar uma função lá, de ajudante para ajudante, mas de um setor A para o setor B, ele pode ter alterado o código do ambiente dele, pode ter alterado os riscos e deveria ter feito o exame de mudança de função. Mandou para a social, isso é pau, não tem dó, não tem piedade, vai dar problema. E tem uma segunda situação que eu vejo muito, gente, muito. Eu tinha um empreendimento, aprendi lição nas duras penas. Eu tinha um empreendimento com a Petrobras, isso na época da Mendes, essa historinha interessante. Eu cheguei lá, um ambulatório, às avessas, desorganizado, uma fila de gente trabalhando, e a gente descobriu que 2.000 pessoas, eu fazia quase 200, acho que era 220, chegava a 260 mudanças de função todo mês. Porque a Petrobras queria, porque tinha que mudar o crachá, mudando o crachá, o nome do crachá, tinha que ter uma ASO, essa era a regra da Petrobras. Então nós tínhamos que fazer mudança de função. Aí nós começamos a fazer um filtro, não é possível, o ambiente é muito parecido, a gente conhecia todos os ambientes. Conclusão, daquelas 220 eu precisava de umas 20 ou 30. Quase 200 exames todo mês eu fazia à toa. Eu tirava o cara da área, mandava fazer exames complementares, mandava tirar da área de novo para voltar a fazer o exame final, para emitir o ASO, para emitir, porque a Petrobras queria trocar o nome do crachá. A gente estabeleceu um processo para dizer o seguinte: não vou mais fazer exame de mudança de função nessas situações. Toda vez que eu tinha esse pedido, a engenharia de segurança fazia uma análise, comparava os ambientes e emitia um pequeno documento no próprio sistema, nós chamamos de documento de dispensa de mudança de função. Ele fazia a dispensa de mudança de função, mandava para o RH, dizendo o seguinte: RH, você pode trocar ele para essa função que você falou, não precisa fazer exame médico ocupacional conforme os itens da MR. Aí sabe o que a Petrobras fez? Chiou. Não, porque eu quero um ASO, eu tenho que ter um ASO. Aí o gerente brilhante, eu adorava, o gerente brilhante, vou marcar uma reunião com a Petrobras. Chegou na reunião e virou e falei: olha, isso aqui está errado, tecnicamente eu estou errado, eu preciso fazer exame de mudança de função dele? Não, você está certo, mas a gente precisa de um ASO para mudar, eu quero esse ASO. Aí ele virou assim: está no contrato que você quer que eu faça um ASO de mudança de função toda vez que ele não precisa mudar a função? Não estava no contrato, obviamente não estava. O gerente virou para mim: beleza, eu cobro R$1.500 cada exame de mudança de função, está ótimo. Vamos fazer um adendo aqui no contrato? Aí a Petrobras virou: não, como é que é mesmo esse documento que você falou aí de dispensa de mudança de função? Claro, ele queria porque queria a lógica dele, ele não queria aceitar o meu documento. Mas essa é um dos processos que você tem que usar dentro do SOC também. Você pode criar dentro do SOC, que é uma dispensa de mudança de função. Porque gente, a gente tem que ajudar a nossa indústria. O SESI faz exame de função para tudo, para todo mundo, sem ter necessidade. Eu tenho que virar para o meu cliente, no momento técnico, e dizer para ele: fique tranquilo, não precisa tirar o seu trabalhador daí. Ele não precisa fazer o exame de mudança de função. Você não está cumprindo nenhuma, ou não está tendo nenhuma legalidade. Eu estou economizando para ele. E não só pensando em serviço. Esse é um papel, ser honesto com a empresa, virar para ela: calma, você não precisa fazer o exame de mudança de função. Vamos lá para a gente terminar? Esse slide, tem mais um disso, ó. Comunicação de acidente de trabalho, qual que é o problema? Qual é o prazo de emissão da CAT?
24 horas. Todas essas grandes empresas que eu trabalhei, falo isso com orgulho, grandes profissionais lá dentro, grandes empresas, todas abriam CAT. Assim, eu nunca tive uma situação que eu tive que brigar para ter isso reconhecido. Esse é um ponto ético para o profissional. Todas abriam CAT, mas a maioria delas não estava nem aí para o prazo. Eu sempre soube que existia uma multa para o descumprimento e nunca vi a multa chegar. Nunca vi isso acontecer, uma multa chegar. A gente tinha mais problema com a auditoria do que qualquer coisa, de OSAS, por exemplo, para cumprimento da legislação. Eu estava mais preocupado com o auditor do que com a multa, que não existia. Esse é o ponto-chave agora. As empresas têm que abrir CAT dos seus empregados e mandar dentro de 24 horas. O Justiça Social vai controlar esta fase. E aí começam os problemas. Microempresa, teve um acidente, não está acostumada, não sabe abrir a CAT. Tem que pedir ajuda para alguém, liga para o SEDES. Eu te ajudo lá no sistema com a sua senha a preencher a CAT, a responder as perguntas dela e não cair em armadilhas. Outro problema. Ah, mas ele foi atendido no médico e o médico não emitiu atestado. O que eu faço? Pega seu carro, põe ele dentro e vai atrás do médico. Ah, viajou, já está lá no aeroporto. Paga uma consulta, vai em outro médico. Você tem 24 horas para arrumar o atestado que você precisa para complementar essa CAT. Senão, multa eletrônica pedagógica.